Coisa mais incrível de audiovisual que eu já vi na vida foi Breaking Bad. Vê um cara bate na minha porta, eu acho que eu vou ficar com medo? Eu sou o perigo, Skyler. Eu sou o cara que bate. Fala o meu nome. Na dublagem, você não vai fazer o que você é no teu conforto. Você vai sair do conforto direto. Você vai ter que fazer coisas que você não concorda. O silêncio é uma interpretação. Sim. Porque você sai de uma fala para entrar no silêncio e sai do silêncio para entrar na fala. Não, é isso aí. Estamos decolando de novo. Não. Mas você tava falando em comercial, a primeira vez que eu te vi na vida foi um comercial que você... Não sei se era do Epocler, o comercial era muito bom, né? Cara, hoje eu tinha aqui feijoada gostosa. Era uma linguiça fantástica. E tinha aquele bacon. Eu comi 3 pedaços de bacon, mas foi maravilhoso. Aí depois veio uma sobremesa, pudim com uma ameixinha. Eu não sei, aquela ameixinha não me pegou bem. Porra, coitada da ameixinha. Olá, humano! Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico. Falamos aqui diretamente do grande estúdio Plugados. E vou fazer aquilo que já vieram reclamar. Toda vez que você fala isso, é de praxe. A gente tem que falar para você se inscrever, você se tornar membro, ativar o sininho, dar o like, né? E durante o nosso papo aqui, comentar, porque é aquela coisa, né? Sua opinião é muito importante pra gente. E hoje aqui, no nosso Nisológico, a fera do dia, o grandíssimo Armando Tiraboschi. Muito obrigado. Te peguei, hein? Grandíssimo, agora eu tenho que falar bem, né? Né? Muito obrigado. Mas é, pô. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de estar com você, uma pessoa que tem o trabalho que você tem, Obrigado, a penetração querido. que você tem no seu público e também a importância que você tem como trabalho desde criança, né? Você vem Verdade. sendo uma pessoa de muito respeito. Eu sou fã de você e de todo o trabalho que você fez com a sua família toda. Meu sonho era ser um dia participar da escolinha. Nem tanto, nem tanto. Eu trabalhei muito com essas coisas de sketch. Então eu falava, gente de Deus, é tudo, né? E era maravilhoso, era um grupo maravilhoso. A escolinha foi um entendimento marco, né? maravilhoso. Foi. Ali foi... Era todos os personagens, sabe, com as suas diferenças. Era muito bem cuidado. Bem diverso, né? E o mestre, né? Comandando tudo, que aí E fazendo escada, sai né? de baixo. Né? Sim. A maior escada da história do humor, acho que foi o professor Raimundo, né? Sim. Eu vou te falar uma coisa. Parecido com ele, com o trabalho dele, do lance de dar escada, eu vi a Bibi Ferreira fazendo o Piaf. E eu vi várias vezes que eu era amigo da Tina, filha dela, e eu estava no Rio de Janeiro, na casa da Tássia Camargo, ela me levou lá para ver a Tina, fiquei amigo deles, e eu ia quase todo dia. Eu falei, eu quero ver todo dia, porque eu quero ver como a Bibi faz esse trabalho. E eu vi como ela era fantástica. Ela sabia a hora que a Piaf ia explodir e sabia o momento que ela tinha que passar o texto só, sabe? Sei. Ela achava esse equilíbrio, né? Ela vinha assim, devagarzinho, colocava as coisas para o pessoal brilhar. De repente, ela começava a mudar o ritmo dela. Ela vinha pá, 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 pá. Era quase insuportável o jeito que ela estava e ela estourava numa música. Ela mesmo se preparava para... Sim. E quando aí ela saía disso, ela desaparecia quase da cena. Sei. Não tinha quase importância nenhuma. Claro que tinha toda a importância. É a Bibi falando e fazendo, mas ela não se dava essa importância para o pessoal brilhar e dar a bela escada que ela precisava também. O seu pai dava uma puta de uma escada, mas o pessoal devolvia para ele e aí ele matava. Para quem não sabe, você que está nos vendo aqui, escada é o lateral que dá o passe para o atacante marcar. Né? Aquele cara, como o Lúcio Mauro fazia no Alberto Roberto. Isso. Que em inglês chama straight man, que é o ator que é o palhaço de cara branca. Isso. Ele prepara a cena de quem vai estrelar essa cena. Ele joga ali pro comediante marcar. E o professor Raimundo faz isso como ninguém. Isso, e não tem vaidade aí. Não pode ter. Não tem vaidade. Pode ter. O cara que faz a escada pro outro, ele vai receber uma escada no momento que ele precisar. Se ele está trabalhando com profissionais, né? E lógico que você vai encontrar gente que quer fazer gracinha, que quer te dar uma rasteira. Isso é coisa da vida. Mas o trabalho mesmo de grandes profissionais é como seu pai fazia, como a Bibi fazia, que são aulas, né? É técnica. Sim. É técnica, inclusive, não é nem uma questão de caráter ou de ser maravilhoso, ser bom. É questão de técnica. Você está lá para dar uma escada e receber uma escada e a coisa vai jogando e Exatamente. o espetáculo explode.
Cara, eu lembro quando a gente se conheceu. A gente se conheceu, ó, início dos anos 90. Eu tava fazendo uma peça aqui em São Paulo, em temporada, que o Nelson Machado fazia. E aí eu vinha pra cá, ficava aqui de quinta a domingo. Ele falou, cara, você fica aqui quinta, sexta, sábado sem fazer nada durante o dia? Eu tô dirigindo lá na Mega Som. Eu vou te escalar pra você dublar lá comigo. Eu falei, vambora, claro. Aí eu comecei a trabalhar lá com ele, comecei a fazer coisas na BKS, com a Márcia Gomes, Sérgio Galvão. Isso. E... Eu dirigi na Mega Som também. Pois é, quem mais? Aí tinha um monte de gente, cara, um monte de gente. Aí eu te conheci lá. Foi quando eu te conheci, você fazia uma série chamada Silk Stockings. Sim, lembra? Nossa, lembro. Que em inglês quer dizer meias de seda, não lembro como é que era o nome aqui. Era um detetive, eu fazia um detetive. Eu e uma menina que era Oh, caramba, esqueci o nome dela agora. Ela fazia a zebrinha do Fantástico. A Maralise? A Maralise. Nossa, a Maralise minha amiga de infância, cara. Quer dizer, eu era criança, né? Sim. Pessoa maravilhosa. Ela fazia Chico City comigo, Maralise. Então, ela era ótima. Maravilhosa. Nossa, que voz que ela tinha, cara. Tinha. Ela dublava com uma competência. Eu tive a grande vantagem de trabalhar na época que o pessoal trabalhava em instante. Então eu peguei os melhores todo dubladores. Mundo junto, né? Eu peguei também. Para poder aprender com eles. Eu ficava de olho nos A Maralise fazia a Farrah Fawcett nas Panteras. Sim, né? Sim. Ela fez novela na Globo também. Fez. Ela fazia Chico City com a gente, em preto e branco ainda, cara. Eu peguei esse pessoal, então eu fui aprendendo. Eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar, eu sou muito curioso. E quando eu entrei na dublagem, eu falei, bom, vamos aprender. Que ano você entrou? 83, 84. Cara, foi o ano que eu entrei também, 83. É mesmo? Foi. É por aí. Então nós pegamos ainda o não só... Era o começo da minha carreira. Como a gente falava, a bancada, né? Que no Rio chamava bancada, era estante, né? Onde todo mundo gravava junto, que você só tinha 2 canais de som, né? Você só tinha duas pistas. 2 pistas. Então tinha que juntar a galera toda ali. E falava anel, lembra? Era anel porque você pegava a película, exato, colava uma ponta na outra, e era o anel. Botava no projetor e ficava rodando em loop. Exato. Por isso que a gente no Rio chamava de loop. Ficava aquilo rodando ininterruptamente. Errou no início, meu amigo. Começa tem de que novo. assistir tudo, você não tem volta. O duro é quando você pegava aqueles atores, você trabalhava com os atores que eram fera, que tinham uns bife imensos. Bife é quando o texto é grande. E você é uma falinha pequena no final. E você erra. E tem que voltar tudo. Cara. Meu Deus do céu. Era uma responsa muito grande. E naquela época era diferente, né? Porque o clima era diferente, porque o mercado era muito diferente, a galera que fazia era muito diferente, então existia uma pressão muito grande com quem estava começando. Sim. Porque existia essa ameaça. Você deve ter sentido isso. Sim. Da galera chegando, a gente já está aqui há 20, 30 anos fazendo isso. O cara não está preparado para fazer isso. Quem esse cara pensa que é? Para já chegar aqui, vai tomar nosso lugar? Tinha muito esse clima, né? Eu tive isso. Quando eu comecei a dublar assim, profissionalmente como dublador na Alamo. Já tinha dublado antes os filmes que eu tinha feito e alguns filmes que eu não tinha feito, mas que o ator não conseguia se colocar, aí eu fazia para eles. Então eu não tinha assim muito medo da dublagem, mas era diferente também dublar cinema. São anéis menores, são cenas e não menores. É por hora, o pagamento não é por hora, então você tem aquele tempo maior. Tem uma coisa mais artística, digamos assim, de fazer. Na dublagem é uma coisa complicada. Industrial e complicada, porque você está contracenando com uma pessoa que está falando inglês. No tempo que você tem que fazer, você tem que colocar na métrica, tem que interpretar. Então, são muitas informações que você tem que estar preparado para poder executar esse trabalho, né? Eu falo que na dublagem você tem que fazer 7 coisas ao mesmo tempo, se você parar para pensar. Você tem que ler, você tem que olhar, você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que interpretar, você tem que sincronizar e você tem que adaptar. Adaptar eu colocaria mais no meio antes, porque eu fui numa ordem... Na sequência... Mas é isso. Assobiar e chupacana... Ao mesmo tempo. E mais 5 coisas, né? Que você tem que fazer ao mesmo tempo. E por hora. Né? Não tem essa de ver o filme antes, você não tem trabalho de mesa, de sentar e discutir personagem. Me pergunta, como é que foi a preparação para você fazer a série tal, querido? Não existe isso, cara. Não. Você chega que você não sabe nem quem você vai fazer. Não, você entra e faz. Né? Então, eu acho que me ajudou. Tudo que eu fiz na minha carreira me ajudou. Eu fui locutor com 17 anos, comecei a trabalhar no interior, em Barretos. Eu sou de lá. Eu comecei a trabalhar na Rádio Barretos com 17 anos.
E aí tinha programa de rádio, aquelas coisas tudo. Sem um preparo. Eu fui me preparando com o pessoal que estava trabalhando lá. Mas quando eu vim para São Paulo, eu já tinha noção do que era ser locutor. E isso me ajudou bastante no teatro, principalmente. Porque no teatro, a dicção e a projeção vocal é uma coisa que não é... Algumas pessoas trabalham. Mas não é uma prioridade. Não é uma vamos dizer prioridade, não é, sabe, uma matéria básica para você ser ator de teatro. Mas eu já tinha essa dicção que me ajudou muito mais, porque o que eu não tinha de interpretação, de trabalho, de experiência interpretativa, eu tinha de dicção e de projeção vocal e de como fazer, trabalhar a voz para emoção. Sim. Isso já me jogou num patamar bem grande, bem importante na época do teatro. E veio muito rápido para mim, porque eu comecei a fazer teatro com o Fernando Muralha, Carroça de Ouro, não sei se você conheceu. Não conheci. Ele era maravilhoso, é um português que esteve aqui em São Paulo, e a gente tinha um teatro. Ele tinha um teatro que a gente fazia nas praças públicas no Brasil inteiro. Isso é uma escola? Teatro, comédia dell'arte. Era uma coisa absurda, de bom. E eu falei, meu Deus, eu estava fazendo teatro, no curso de teatro do Osmar Rodrigues Cruz, do SESI. Ele chegou lá para pedir ver atores e tudo, que ele precisava de montar um elenco para fazer uma viagem, que ele tinha ganhado uma verba para fazer a viagem com o espetáculo. E o Osmar me apresentou e mais 2 atores, e ele pegou e levou. Eu falei, não existe lugar melhor para eu me testar como ator do que fazer esse espetáculo que, se for ruim, se eu for muito ruim, eu paro aqui, não fico passando vergonha. Porque já estava no nível, o pessoal já estava no nível de cobrança bem legal para mim, e eu não tinha tanta experiência. Aí eu falei, vou começar com comédia dell'arte, que é onde deve se começar mesmo. Né? Lá na raiz, né? Cara? Na raiz, lá, né? na raiz. E teatro, cara, é muito importante. Eu fazia um personagem que ele era o galã. Só que fazer o galã de comédia dell'arte é um clown. E eu tinha uma roupa que era de príncipe, assim, calça de veludo, bermuda de veludo, um corpete assim, cheio de sinhaninha, lembra de sinhaninha? Falando da coisa do antiga. Cheio de coisinha assim para poder decorar o cara, uma capa. Tinha uma boina com um penacho desse tamanho. De malha, né? Aquela bermuda bufante com uma meia... Meia 3/4, um sapato preto com fivela, né? Dourada, prateada. E o mais louco de tudo é que esse galã, ele entrava do público. Era uma hora em que tinha o Brighella e o Arlequim tentando conquistar as 2 meninas, que ele se dizia o dono delas, ele que era o galã, e estavam os 2 ali, palhaço, tudo. E eu entrava da plateia, dava até medo, você vai num lugar onde o pessoal nunca viu nada disso, entra aquela figura, tudo com aquela roupa estranha. Eu ia entrando pelo público, eu ia com licença, para chegar perto do palco e dar um grito, calem-se, fantoches! Aí acabava, o espetáculo parava, vinha um foco em mim, e eu falava, com licença, bem arrogante, bem metido, a besta. E lógico, a gente tem aqueles truques de comédia dell'arte, eu subia no primeiro degrau, no segundo eu levava um tombo e caía, o pessoal, já ganhei. Isso me deu uma experiência que na escola você não tem. Tem coisa que a gente só aprende na prática. Chegando aqui, eu fui fazer um espetáculo no Sesc Pompeia, o Oscar Felipe, que trabalhava no TBC, e a Beth Hyde, que faziam parte do grupo, ele tinha um teatro-escola que tinha repertório. Eu já entrei nos 3 espetáculos de repertório dele e fomos estrear o Tistu, o Menino do Polegar Verde, com o Silnei Siqueira, que ganhou um prêmio Molière com o espetáculo. Musical, com Paulo Herculano, a coreografia da Iracetti Cardoso, que era a primeira bailarina do Municipal. Só tinha gente fera, e eu no meio daquelas feras, lá cantando, dançando. Fizemos um sucesso absurdo. Então eu comecei a ser convidado para outros espetáculos melhores. Fui fazer lição de anatomia, fui fazer o Peru, o Le Dandan, do Feidor, direção do Zé Renato, fazer assistência de direção do Zé Renato, me convidaram para fazer assistência de direção Zé dele. Renato, cara. Fiz assistência de direção dele, depois fui convidado para fazer um personagem que um dos atores ia fazer uma minissérie. E eu comecei a entrar no meio disso, fui fazer o Abujanra, Hamlet com o Abujanra. Cara, que maravilha, hein? Fazer leitura do Hamlet para a Bárbara Eliodora. Sabe, eu comecei a entrar. O Fagundes fazia o Hamlet, eu fazia o Horácio, que era o amigo do Fagundes. Eu falei, de repente, eu estava falando, meu Deus do céu, eu estou aqui com o Fagundes, entendeu? Contracenando. Que louco, cara. Muito louco. E isso é uma escola, inclusive, o pessoal que quer começar em dublagem sempre fala, como é que eu começo e tal.
Falei, cara, você tem que ter o DRT, né? Que a dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer, Sim, né? A sim. gente criou esse termo dublador, mas é um trabalho de ator. Você faz teatro, faz Não cinema. é independente. Mas eu vou ter que fazer teatro. Eu falei, cara, Tem seria que fazer. bom. Porque Tem que assim, fazer. mas não pensa assim, vou fazer teatro para tirar o DRT. Mas eu não quero fazer teatro. Eu falei, cara, a dublagem ela é muito competitiva, então tem muita gente boa fazendo. Tem. Para você se destacar, você vai ter que ser bom, porque o que detona um filme é a interpretação. Exatamente. É o- E o teatro te dá a chance de entender como aquele ator que você vai dublar construiu o seu personagem. Exatamente. Você tem que descobrir isso em segundos. Em segundos. Né? Eu não dublo muito o personagem. Você já me dirigiu. Eu não dublo muito o personagem. Eu dublo o ator fazendo o personagem. Exatamente. Você tem Muda- que ir na do ator, né? É. Você tem que ir na do E que você o ator tem- te entrega. E você tem que estar preparado com voz, com respiração, com raciocínio lógico, com uma rapidez absurda, porque você tem que resolver. Você vê uma vez, você dá uma ensaiada, mais uma já tem que gravar. Não dá para ficar muito tempo testando e fazer. Tentando, né? Então, acho que é a bagagem do teatro, que o teatro é a raiz, né, cara? O teatro é o clássico, né? É a base para você. Né? Você entender vai ser tudo. músico, você vai tocar rock and roll, mas se você tiver uma base clássica, Pronto. na dança é a mesma coisa. Você faz um Pink Floyd. Exatamente. Você pode até vir a ser um dançarino um contemporâneo, Sim, jazz, o que seja, sim. mas aquele estofo base, né, é o clássico que vai te dar. Né? Porque na dublagem você não vai fazer o que você é no teu conforto. Você vai sair do conforto direto. Você vai ter que fazer coisas que você não concorda. Não, principalmente. Você Né? não pode defender personagem. Aham. Você tem que entrar na psique do cara. Não, e às vezes o cara dá uma pausa num lugar horrível, o que você vai fazer? Exato. Você tem que dar essa Exato, pausa nesse exato. lugar horrível, porque o cara lá fez assim. Exato. Às vezes a pausa ela é mais importante do que a própria interpretação. O silêncio. O silêncio. Olha, é muito louco isso. Parece que eu estou falando bobagem. Mas a gente fala muito bobagem mesmo. Não, mas eu já sei o que você vai falar e não tem bobagem nenhuma. O silêncio é uma interpretação. Sim. Porque você sai de uma fala para entrar no silêncio e sai do silêncio para entrar na fala. Sim. Sabe? Tudo está em... É igual no teatro. Quando você entra em cena, você tem que ter noção para onde você vai para fazer a cena e para onde você vai depois da cena. O que vai acontecer antes, aconteceu antes, vai acontecer depois. Na dublagem é a mesma coisa. Para você fazer aquele silêncio e começar no tom, você tem que ter feito o mesmo silêncio, porque silêncio existe silêncio de ódio, silêncio de bronca, silêncio de lógico. susto. E aí E você tem que sair disso. E se tem silêncio ali, é porque o diretor, ou sei lá, quem quis que tivesse. Então tem que respeitar. Uma Tem coisa que que me irrita respeitar. demais em dublagem é que tem uma coisa que se chama em dublagem, que é reação. Que é tosse, grito, gemido, né? Suspiros e tal, que a gente tem que fazer. Uhum. E tem muita gente que fica, não, eu gosto de colorir. Eu gosto de colorir. E fica botando esses sonzinhos em lugar onde não tem. Não pode. Entendeu? Você tem no original? Faz. Não tem, não faz. Porque o ator, o diretor, o autor, sei lá quem, não quis que tivesse ali. Exatamente. Aí fica, eu já vi gente criticando, falou, pô, você faz dublagem, por que tem sempre sonzinhos e coisas que você sabe que não tem? Falou, cara, isso aí é má dublagem. É má dublagem. Entendeu? Você tem que respeitar o original, que é um trabalho muito de desapego dublagem. Exatamente. Né? Porque você tem que, acima de tudo, respeitar o que está sendo feito no original, Inclusive, cara. quando você pega um filme trash, você tem que fazer uma interpretação trash. Você tem que ir Você não pode modificar, porque senão não fica nada. Exatamente. Porque ele é cult, porque é trash. Aham. Você tira o cult dele. Então, Você se o faz- cara tá gritando ali naquela hora e você não concorda, pô, eu daria essa fala mais contida. Pois é, você daria, mas ele não deu, então você vai ter que gritar aqui, meu amor. Você não pode alterar a obra do autor. Aham. Não, e a dublagem já adultera a obra? Já. Não tem como, porque somente no live action, né? Nos filmes com atores, né? Uhum. Que a animação ela é feita para botar voz. É diferente. Né? Você está dublando um ator, aí ele vem com um conceito, você é ator também, você tem que criar. Exato. Você tem que botar ali sua dose de criatividade. Mas é complicado, porque tem um limite. Então, mas é assim. Por exemplo, se você pega um filme coreano, você vai fazer a interpretação dele com uma informação de cultura, porque ele está naquela cultura dele, dentro E é daquele o mais nicho. difícil, né? Os filmes orientais, né? Mas você tem que fazer uma certa adaptação para o ouvido brasileiro, Sim. do português. Não dá para falar português com o ritmo dele. Porque eles falam de uma forma muito diferente da gente.
É tudo meio... O coreano é diferente, ele tem mais leveza e mais inflexões do que o japonês, por exemplo. O japonês... E dentro disso, você não pode falar, eu quero que você faz isso. Por que você fez isso? Não pode. E é assim que eles fazem. Aí você tem que fazer, procurar uma emoção dentro do que ele quis passar, agindo daquele jeito e falando com aquele linguajar para o português. Não é exatamente a mesma coisa. Mas você tem que trazer a emoção que o ator quis fazer para a sua comunicação em português. E encaixando na cara dele, né? Encaixando na intensidade. Para parecer que é ele que tá falando. Exatamente. Né? Porque a dublagem é transparente, né? A boa dublagem você tem que você não percebe que tá dublado. Você tem que o público tem que esquecer que é dublado e achar que é o cara que tá falando. É muito complicado isso. E tudo isso por hora. Né? E sem você saber o problema que você vai enfrentar. Exatamente. O que vai acontecer a seguir? Tem muita gente que tem uma outra técnica que vem do radioteatro e eles fazem esse trabalho que a gente faz com essas nuances de uma forma tão especial que às vezes eu dirigindo, eu achava, mas não é isso que o ator estava pedindo. Aí eu vou ver, eu falo, deixa eu dar uma olhada, eu vou ver, tá perfeito. É uma outra técnica, é um outro jeito para chegar lá. A Isaura Gomes, por exemplo, que é uma dubladora... Nossa, espetacular. Espetacular. E raramente ela estava preocupada com o que a atriz fazia. Raramente, que eu dirigi várias vezes a Isaura. E ela fazia de uma forma que saía exatamente na intenção da personagem, do jeito que a personagem queria, com a inflexão que a personagem pedia. Era uma coisa absurda. Da mesma forma que eles tiveram um pouco de dificuldade de entender como eu entrei. Eu entrei também de uma forma diferente. Eu entrei já numa mudança de interpretação. Antigamente, o teatro ele era feito todo empolado, né? A formação dos atores era diferente. No teatro antigo mesmo... O TBC, aquelas coisas. Não, e mais na época do Procópio Ferreira. A Procópio então, era muito mais. Era uma época que você tinha que interpretar com português de Portugal. Sim. Para você subir no palco, era chulo você falar o português nosso. Então interpretava-se no palco com português de Portugal, que era a forma clássica de você. Que até hoje faz sucesso em Portugal, esse estilo. Porque é um classicão português, é o jeito Shakespeare de fazer de Portugal. Exatamente. E a levada deles era toda uma coisa mais coloquial. E quando eu entrei, eu já estava fazendo teatro de grupo, uma coisa mais revolucionária que a gente achava, mas, sabe, era uma coisa que quebrava muitas regras de propósito para poder tirar mais ou menos o público do eixo deles para poder colocar mais uma outra informação lá. Eu entrei meio que assim na dublagem. Então, quando eu entrei para dublar, houve um estranhamento, porque eu assistia, o pessoal assistia a cena, colocava 3, 4 folhas assim, e falava, gravando, e vinha. Eu falava, meu Deus, que loucura. E fazia bem. Isso já também na época que já era em vídeo, né? Era em vídeo. Porque quando na época do Anel você não tinha como, porque no vídeo o trecho já vinha cortado, você tinha que respeitar aquele... No vídeo já. Quando passou para o vídeo, aí você já podia fazer mais corrido. Exato. Mas era o mesmo pessoal que estava fazendo do Anel. Exatamente. Era o pessoal da época ainda do... Porque eles estavam acostumados a fazer essa decoração, a decorar o texto grande, né? E eu comecei diferente. Eu colocava o texto, separava uma cena, eu via a cena inteira e depois eu vinha pegando pedaço por pedaço. Porque eu não queria perder nenhuma nuance, nenhum gesto, e não queria falsear aqui porque deu, ou sabe aquela... Então ele fez o samba, sabe aquelas coisas no final, para esticar a vogal, para poder caber. Isso é um vício terrível. Né? Horrível. A boca batendo e aqui agora. E a boca horrível. Mexendo, né? Não eram todos que faziam isso, mas era um recurso que era usado que eu nunca gostei muito. Era um vício ruim. E aí eu comecei a fazer aos pedaços. Na pandemia foi maravilhoso isso, porque o pessoal não estava conseguindo dublar em home
home studio Aham. por causa disso. Você não tinha o texto, você tinha no vídeo aquele Sim. texto. Para mim estava perfeito. Eu dava aquele pedacinho, pegava esse pedaço e mandava bala. Aham. E aí teve um pessoal assim que quando eu comecei... O primeiro dia que eu foi lá na Álamo com o Líbero e com a Anair Silva. O Líbero era o diretor de dublagem lá. Ele já tinha me visto... Ele era brabo, né? Comigo, ele sempre foi... Mas falava que ele era um cara bem... Ele era rígido, muito Aham. rígido. Mas eu acho que ele gostava tanto de mim assim que ele só me tratava bem. E uma vez eu tive um quiprocó lá e ele ficou do meu lado, sabe? Era uma coisa assim muito... Porque ele também... Acho que aproveitou um pouco essa coisa, a energia nova que estava chegando, e ele deu Sei. ele fez uma abertura, o trabalho dele ficou mais brilhante, inclusive, porque ficou mais moderno, né? Sim, sim. E ele foi uma pessoa muito importante para mim. Aí ele começou, eu fui lá, fiz um teste, ele falou, pode escalar que tá tudo certo. E já começaram a me escalar, cara. E aí me apresentaram para o Zé Soares lá no SBT. Por São Jorge, né? Que era o Mr. Magoo, né? Lá no SBT. Eu conheci ele. Ele era um fofo, cara. Era o Zé, o Poti. Fazia o gordo, né? Do gordo e o magro, né? Isso. Ele era maravilhoso. Ele era figura sensacional. Uma maravilhosa. voz assim. Era um... Fazia Terra de Nós Gigantes temos também. deuses da dublagem. Lembra Terra né? de Gigantes? Sim, Ele fazia o sim. Fitzhard, sabe? Fazia o... E aí ele me Nossa. chamou para lá para fazer um antagonista de uma novela. Nossa, mas aí o pessoal queria... Ninguém aceitou. Mas o cara chegou agora, não sei o que tal. Não tinha... O pessoal torcia muito o nariz. Nossa, mas eu já tinha todo um histórico de dublagem. Eu dublava filmes que eu tinha feito, filmes que os diretores... Walter Gucuri sempre me chamava para cobrir alguns atores que não tinham feito, não podiam fazer a dublagem. Aham. E aí foi assim, mas logo depois foi rapidinho também. Aí depois já me aceitaram e foi tudo certo. Isso aí que você passou, eu me destaquei com gírias diferentes, porque a dublagem era, até essa época, em 80 e pouquinho, era muito viciada, né? Ainda, né? Era. E usava muito esses termos ainda, né? Meio que, como fala, o dublaguês, né? Que é um dialeto que só se fala em dublagem. São palavras que você só usa... Que eu acho que foram criadas até... O público aceitou coisas que a dublagem colocou. Exatamente. Né? Tira... Tira. Você não passa de um tira. Não é tira, né? Agora eu virei tira, o pessoal me chama de tira. Exatamente. É porque tira é uma gíria dos anos 60, que se chamava policial de tira. Era tira. E chama de tira por causa das tiras daqui, né? Não sabia porque chamava da ombreira. de tira. Então tinha a insígnia, né? Então você tinha tantas tiras, você era cabo, sargento. coronel, sargento. Então chamava policial de tira por causa disso. E o cop, né? Que é a gíria americana para policial, a labial cop, tira, era o que encaixava. E foi ficando e virou meio que uma coisa, por que tira, né? E virou, né? E eu comecei a desconstruir, trazer gírias que não se falava na dublagem, né? Sim. E isso me trouxe bastante destaque, assim. Foi o caminho que eu... Mas torciam demais o nariz pra mim. Nossa, quem esse cara pensa que é? Só porque é filho do Chico Anísio. É verdade. Ele faz teatro. É verdade. Ele faz televisão. Ele não precisa disso aqui, né? Tinha um pouco esse Como ranço, se a gente né? ganhasse bem, né? Eu comecei a ficar conhecido com teatro, com comercial e com televisão. E duro. A gente não ganhava o dinheiro. O dinheiro que a gente ganhava em comercial, gastava em 2 meses. Exatamente. E o comercial ficava rolando 6 meses, 1 ano. Eu via comercial meu sem grana nenhuma, comercial outdoor na rua, comercial rolando. E o pessoal, eu pegava ônibus, uma vez um bêbado chegou e falou assim: cara, mas tu é mão de vaca aí. Porra, não tem dinheiro pra pegar táxi, meu. As pessoas têm essa imagem de que artista é milionário, né? De que... É nada, mas é poucos. Quem estava na Globo, que ganhava bem, porque tinha um salário contratado, que tinha que ter uma vida mais sólida, mais bem arrumada, por causa do nível que eles estavam de trabalho. Precisavam contar com esse elenco, tudo, mesmo né? assim, nas televisões, hoje, por exemplo... Mas eram as cabeças. Tem ator que ganha hoje 3 mil reais para fazer uma novela, e tem ator que ganha 100 mil. Então, o pessoal do elenco um pouquinho mais do meio para baixo era tudo... Não é porque trabalha em televisão correria, que você é rico. Né? Porque tem essa super glamorização, né? Quando você estava falando em comercial, a primeira vez que eu te vi na vida foi um comercial que você... Não sei se era do Epocler. Epocler. Cara, aquele comercial era muito bom. Era. Dá uma palhinha aí pra gente.
Peraí, deixa eu ver como Você falava de várias coisas que você tinha comido, né? Cara, hoje eu tinha aqui feijoada gostosa. Era uma linguiça fantástica. E tinha aquele bacon. Comi 3 pedaços de bacon, mas foi maravilhoso. Uma festa fantástica. Aí depois veio uma sobremesa com pudim com uma ameixinha. Eu não sei. Aquela mexinha não me pegou bem. Porra, coitada da mexinha. Eu ia tomar café em padaria, assim, tal. De repente eu vi uns caras falando assim, olha essa mexinha, eu não vou comer não, porque ela não vai me fazer bem. E eu ali do lado, cara, eu falava, nossa, que loucura, que penetração que tem isso, né? É o poder da TV, cara. Esse começo, foi eu e uma... Como é que chama aquela menina que trabalhava no Asdrubal? A Patrícia Travassos. Patrícia Travassos, eu acho que ela fez também. Eu fiz a versão masculina e ela fez a feminina. Aham. E aí depois ela andou fazendo mais uns comercial, não fez mais. Esse comercial pegou muito. E você tinha uma cara muito diferente, assim, né? Canalha, né? Cara de canalha. Como você tem até hoje, né? Você tem um tipo bom pra fazer delegado, né? Pra fazer, tem. Eu fiz muitos personagens assim, canalhas. Imagino. Você tem um tipo bem específico, assim. E você fez muita coisa boca do lixo, né, cara? Fiz cinema. Né? Esse cinemão, né? Boca do lixo sim. era onde tinha as famosas pornochanchadas. Sim. Né? Que não era pornô e nem chanchada. É isso que eu ia dizer, não era pornô, eram filmes. E nem chanchada. Não, eram comédias, assim, safadinhas, né? Não necessariamente Muita comédia. mulher com peito de fora. Sim, um peito podia aparecer. Um só, Um né? peito, Era monoteta, né? A gente pelado não podia aparecer nada. Podia aparecer só de longe, assim, algumas coisas. E era Rosana Guessa. Nossa, eram deusas, né? Helena Ramos, né? A Matilde Mastrange, Davi Cardoso. Scalvi. Patrícia Scalvi, grande nome, colega de dublagem. Estrela, e grande colega de dublagem. É verdade, cara. Eram pessoas, assim, fantásticas. Meire Vieira. Eu me lembro que, cara, as dublagens, assim... Nossa senhora, era muito ruim, né? Porque, voltando aqui, dublagem é um trabalho muito especializado e tem gente que não consegue se dublar. Não. E não tinha o som direto, né? Nessa época... Os filmes brasileiros eram dublados. Eram gravados naqueles gravadorzinhos para o pessoal ter como guia. É uma guia. Né? Olha, mas era fantástico. A época desse cinema da boca, ele foi um cinema que até hoje ainda não foi colocado no seu lugar exato. Era uma época da ditadura pesada. Total. Tudo era proibido. Sim. Então a gente usava um atrativo para chamar o público para falar certos maneirismos. Tudo nas entrelinhas, tudo né? A crítica era toda feita de uma forma meio subliminar, para poder entrar na cabeça do pessoal um pouco de raciocínio, um pouco fora daquela bolha da ditadura e daquela coisa, daquela caixa em que a gente foi colocado e que a gente tinha que raciocinar só aquilo. E era uma coisa muito subversiva. Muito subversiva. Era maldito. Eu trabalhei com o Rechenbach. O Rechenbach é uma sumidade. Ninguém pode falar que o Rechenbach não era uma pessoa séria. Ele era um intelectual fantástico. Então, eu não fiz nenhum desses filmes que eram assim, só de se mostrar nu ou de assustar as pessoas ou de provocar as pessoas com sexo, com nudez. Só disso não, a gente usava isso para colocar outras coisas, né? Sim. Eu trabalhei com o Alfredinho Sternreich, fiz bastante filmes com ele. Eu ia trabalhar com o Cury, mas não deu certo porque eu estava em cartaz de teatro aqui, eu ia fazer o Eu, que o Tarcísio, né? Que o Tarcísio fez, Eu ia fazer um pescador. Uhum. E aí eu não pude fazer. Aí ele fez o filme, não fez comigo, e me chamou para dublar o pescador. Ele falou, não, eu quero você no meu filme. Mas você tinha que estar de alguma forma, né? Ele queria que eu fizesse de alguma forma. E eu estava lá. O Cury era Os títulos eram maravilhosos, né? Lembra aí alguns títulos pra gente? Dos filmes que você fez As Prostitutas do Dr. Alberto. Não era esse nome, era outro nome. A gente começava a filmar com um nome. Aí, para poder chamar mesmo, fazer uma coisa meio chocar, lacrar, né? Não era lacrar na época, mas para chocar, tinha esse Tensão e Desejo.
Os nomes eram colocados depois, dependendo Sei. do mercado que precisava, né? Entendi. Mas eu fiz também Asa Branca, um sonho brasileiro, que é da Embrafilme. Que era com o celular, né? Com celular. Jogador de futebol. Jogador de né? futebol. A gente jogava, fazia parte do time dele, a gente jogava no Morumbi, fizemos jogo no Palestra, com um dia de jogo. A gente entrou lá, o pessoal. Entramos, o pessoal falou: vocês podem filmar até aqui na boca da saída, né? Do vestiário. Porque era o jogo do Palmeiras e tudo. Sim. Aí tivemos uma autorização, falou: dá para dar uma entradinha e sai. Para aproveitar, o cara queria aproveitar o público e tudo, Sim. né? E aí era um jogo, acho que de Palmeiras e não sei quem, não lembro bem Tava quem cheio, né? era. Hã? Tava cheio, né? O estádio. Cheio. Ia começar o jogo, ainda não tinha começado o jogo. Mas estava cheio, o pessoal tudo torcendo. Aí a gente entrou fazendo uma classificação como se fosse o nosso time. Sei. O O público time sem do- entender nada, né? Nem entender nada. Eu falei: o que é isso? Quem é esse? Que jogadores são esses? Foi muito engraçado. Ah, imagino. Cinema é uma coisa muito, muito boa, né? Pô, maravilhoso, né? É cara? muito bom. Maravilhoso. E a forma de fazer cinema é uma coisa muito especial também, porque a gente não tem a sequência lógica, né? Não. Mas é como é o audiovisual, pra pensar, mesmo novela. sempre Ajuda foi muito assim. na dublagem, Exatamente. porque você pega trabalhos pela metade. Não, mas a dublagem hoje, como era feita individualmente, cada um. Agora a gente faz na ordem, né? Sim, sim. Mas antigamente você ia do versão brasileira ao The End e voltava o dia inteiro. Isso. Você ia pegando, grava uma parte do início, Isso, aí vem, isso. sai aquela turma, entra Isso, fulano, você é. vai pro meio, volta pro fim, né? É. Agora, hoje, pelo menos, a gente grava Na sequência, pelo menos. na sequência, ajuda um pouquinho mais, né? Mas já entra no meio do filme sem saber como seu personagem apareceu ali. Então, aí você tem que pegar um diretor legal, que tenha assistido o filme. Não é sempre assim também que a gente Agora, pega, hoje em dia, né? tá muito louco isso, cara. Tem- Você dirigir sem ver o filme. Não dá. Eu acho um pouco demais. Não, é complicado, porque você não tem noção de como aquele personagem entrou lá, o que ele Por tá que fazendo. ele tá chorando Pra você agora? passar- Não sei. Vamos ver junto? Vamos. Vamos ver junto. Não, as pessoas se chocam muito, mas você não vê o filme antes. Eu falei, cara, imagina a demanda. A gente faz, às vezes, 4 escalas por dia. Imagina se você for ver tudo. Não tem como. Você não faz mais nada na Não vida. tem como. Eu sou o maior fiasco quando eu pego público, assim, fã, e eu falo: e aquela frase? Eu falei: meu Deus do céu, eu não lembro daquela frase. Tem gente que pergunta, você dublou o filme e tal? Eu falei, não sei. Se você tá falando aí que você ouviu minha voz, é que sim. Mas como assim eu não conseguiria dublar se eu não visse o filme antes? Então você não vai conseguir você não dublar. vai ser dubladora. Você tem que procurar outra coisa, É. porque não tem como. Isso é mundial, né? Não tem, é mundial. Isso é mundial. Essa pressa, essa coisa E piorou industrial. agora por causa. Antes, a gente pegava um filme, depois dele ter estreado 6 meses. Muito mais 7 tempo, às meses, 1 ano. Às vezes demorava 5 anos, cara. É para você dublar e para ele entrar no circuito de televisão. Sim, Então não tinha essa pressa. Agora a gente estreia mundial. exatamente. Então, é seu simultâneo, né? Seu filme tem que estar pronto para poder estrear na mesma data que o No mundo mundo vai inteiro. ver. Eu me lembro que eu fiz o Tom Hanks em Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Foi o único filme que eu dublei, que eu assisti antes. E a Daryl Hannah. Exatamente, porque ele já tinha sido lançado em VHS. O que eu fiz? Sim. Eu fui na locadora, aluguei o vídeo por minha conta, Para ver o filme, para saber o que fui tá até o acontecendo. José Santana, que dirigiu, eu falei, cara, me empresta o texto. Ele falou, cara, vou te fazer isso, mas não conta pra ninguém que esse script não pode sair daqui. Aí eu assisti em casa com o texto, por uma exceção, porque eu quis, porque Sim, eu sim. fui e aluguei o filme antes. Quando eu dirigia, eu pegava também. Eu assistia antes, via o que. O pessoal pedia para o pessoal me mandar o filme. Mas não está traduzido ainda, não tem problema. Eu preciso ver o filme. Mesmo que eu não entenda 50%, 10% do filme, eu vou saber a obra que eu estou fazendo. Então não tem problema. Sim. Eu quero ver. Tem que ver, né? Podendo Tem é que ver. melhor, né? Sempre é melhor. Porque aí você está dentro do eixo, fica tudo mais fácil, mais tranquilo, menos desesperador. Quando você chega assim, é um mergulho no escuro. Você não Você sabe, cai de paraquedas ali, meu você amigo. não sabe onde vai acontecer o final disso. Onde é que vai dar isso, né? A gente é muito ninja, cara. É um trabalho assim. Quem é que falou uma vez? Não lembro quem falou que o. A outra coisa que eu falei de profissão que eu acho que eu dou, porque eu jogava futebol e eu era goleiro. Sei, E pegava pênalti um atrás do outro, sei. por causa do reflexo rápido. Dublagem tem isso. Você tem que ir na. É reflexo. Quase tudo é Total. reflexo. Então, para mim, ficou meio tranquilo. Eu sou meio ninja mesmo na dublagem. E o pessoal fala, nossa, Tira, você é meio estranho mesmo. Não sei quem falou que nós somos a tropa de elite dos atores. Não deixa de ser. Não que você, né, tem gente que não dubla, só faz teatro, cinema, o que seja. É um trabalho dificílimo. Sim, Atuar.
sim. É muito mais do que, né? As Sim. pessoas têm essa super glamorização. Sim, de que, né? sim. Mas, cara, a dublagem ela é muito especializada. Você vê Muito. o Jorge Doria, um grande ator. Ele não se dublava. Os filmes, nessa época aí, Eu indiquei muitos atores. que tudo era dublado, ele era sempre dublado por outro, porque ele não conseguia. Eu indiquei muitos atores para fazer dublagem e pouquíssimos atores de teatro, mas pouquíssimos ficaram porque eles já vêm assim, tipo, eram pessoas boas, que faziam personagens centrais, aquelas coisas todas, e eles queriam entrar e fazer o que eles aprenderam a fazer, mas não é uma outra aula. Você tem que aprender de outra forma, procurar a fazer um trabalho que você jamais experimentou. Quando eu era ator, no começo de teatro, que eu fazia teatro, o espetáculo durava 3 a 6 meses de ensaio. Você teve peça que eu ensaiei 6 meses. Então, Exatamente. Aí você vai, senta do trabalho de mesa, você faz leitura, discute o personagem. Exato. Aí você vem com um conceito, né? Vamos fazer agora esse personagem aí como se ele fosse um palhaço. Aí você Exato. vem, você não vai usar aquilo não, mas vai te dando embasamento para você construir. Vamos fazer agora essa cena aqui toda em inglês. Já fiz uma peça assim. Exato. Mas pra quê? Não vai, você não vai fazer isso em inglês, mas a gente quer... Buscar essa emoção, buscar onde está essa sensação, essa experiência. É iniciação. Isso em dublagem não vai ter nunca. Nunca. Mas nunca. E por isso que é bom ter o DRT e ter ator, porque você sabe como aquele ator que está dublando construiu aquele personagem. Exatamente. Não é exatamente como ele fez, mas você sabe o caminho parecido para chegar lá. Muita gente critica, mas pô, Um cara falou uma coisa muito louca um dia. O problema da dublagem é que é uma categoria muito sindicalizada, né? Sim, né? Você vai dublar um ator, cara. Você tem que, no mínimo, ser ator. Sim. Você vai dublar... Sim. Olha a responsabilidade. Você vai dublar Meryl Streep. Você não precisa ser tão boa quanto ela. Não, mas você tem que ter mais ou menos... Mas você tem que chegar lá. Tem que ter a consciência de como foi construído esse personagem. Você tem que chegar lá. Sim. Entendeu? Você tem que... Às vezes você nem tem, né? Sim. Você não tem nem material, ferramentas para saber como foi o trabalho dela. E não é uma questão de voz. O pessoal acha muito que é uma questão de voz. Não, dublagem o menos importante é a voz. O menos importante. O menos importante. O importante é você ter um trabalho vocal, tá com o seu aparelho todo preparado para fazer qualquer coisa. Eu agora estou com uma nova... Eu fico me inventando técnicas para melhorar o meu trabalho, minha dicção, a espontaneidade. E agora eu descobri um cantor que eu gostaria de aproveitar se ele um dia ver, quando ele vir essa entrevista, se ele vir, que ele me ajudou muito na pandemia, na época que eu estava sozinho, eu descobri... É um garoto que canta mineiro, eu acho que ele deve ser evangélico, canta muito gospel, mas ele faz muito cover de cantoras, Whitney Houston, da Mariah Carey. Acho que eu já vi, cara. Ele é um absurdo. Ele faz whistle cantando. E ele tem um trabalho vocal tão fantástico que eu comecei a prestar atenção e comecei a ver as músicas que ele publica e comecei a ver também os os professores de canto que fazem críticas do canto dele e que começam a dar as dicas como que ele fez para chegar nessas coisas. Eu falei, bom, se tem um caminho para chegar aí, por que eu não fazer? Porque o talento... eu sempre falo, só o talento não basta. O talento é um diamante bruto. Diamante bruto ele vale. Mas ele vai valer muito mais se ele for lapidado. Mas para fazer profissionalmente, você tem que lapidar. Lógico. Tem que treinar, tem que estudar. Esse menino é perfeito. É perfeito. Qual é o nome dele? Você não lembra? Gabriel Henrique. Gabriel eu ia Henrique. falar. Vamos procurar Gabriel Henrique. Procura. Esse menino é um absurdo. A primeira vez que eu o vi cantando, ele tinha o quê? Se ele está com uns 28 anos agora, deve ser uns 8 anos antes. Ele devia ter 19, 18 anos. Ele é aqui de São Paulo? Ele é de Minas. Ele cantou I Have Nothing, da Whitney Houston. Eu falei, nossa, que louco. Nothing. Nossa, isso aí tem que cantar muito, velho. Pra você. E no registro dela, né? Ele não só canta muito, como ele canta como ela, com a voz dela. E ele é homem. É homem. E não parece ele inventando mulher.
Sei. Ele é um adolescente com aquela voz de adolescente, com Eu já vi, cara. com eu já vi. molho da Whitney. Ele não teve naquele Americas, nesses programas americanos? Não, ele teve no American's Got Talent. Ele não teve num desses aí? Teve, ele ganhou o Golden Buzzer. Foi, né? Foi. Ele cantou Run to You da Whitney Houston. Já vi, cara, já vi. Ele fez a Whitney. Ele é terrível. O pessoal enlouqueceu, o teatro Ele é enlouqueceu. terrível. Golden Buzzer é quando eles apertam aquele negócio que o... E aí Cai explode confete. tudo e ele já vai direto pra final. Cara, esse programa é incrível. O moleque é um absurdo. Aí eu comecei a fazer exercícios Aham. para brincar e fazer extensão vocal. Eu comecei a pegar agudo que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, Olha aí. agora, quando eu faço dublagem, faço umas coisas meio desesperadas, sai sons que eu não imaginava que eu tinha. Você não sabe nem por onde sai, né? Sei, porque eu peguei a técnica. É proposital. Você dá uma relaxada em tudo, Aham. e aí você solta, e aí você brinca no tom que você quer. Entendi. Lógico, eu nunca vou cantar como ele, nunca vou fazer uma coisa, um trabalho do nível Não, dele. mas você vai achando registros e locais, porque a voz ela sai por muitos locais, né? Sim, Tem voz que é por aqui, isso. tem voz que é anasalada, tem Isso. voz que é gutural. Isso. Aí você vai achando Isso, voz de peito. exatamente por onde Sim. ela, né? E você tendo toda essa coisa, você relaxando, você solta a emoção do personagem, o personagem busca essas coisas. Uhum. Muita gente fala assim: minha voz é boa, eu quero dublar. Faz, É. cara, ok, precisamos de vozes bonitas, né? Você tem os galãs, você tem. Mas, cara, não se preocupe. Não, mas dublagem, a voz é o de menos, cara. É o de menos. É o de A menos. voz, primeiro, todas as vozes são necessárias. Sim. Muita gente fala assim: eu tenho 40 anos, mas eu tô velho pra dublar. Não! Não- Entra pra dublagem, pelo amor de Deus, que os velhos estão morrendo. Porque agora, quando eu comecei, uma coisa que foi muito a meu favor, Sim, minha voz sempre foi muito jovem, né? sim. Você viu, eu tô com 60, ela é E tá jovem ainda, É, mas tá com peso mais apropriado, né? Fica um pouquinho mais, mas é muito jovem. Eu poderia dublar tudo aquilo que eu fiz nos anos 80 hoje, Claro, sem o menor problema. Então isso foi muito bom porque não tinha voz jovem. exato. Então era adulto fazendo voz de criança, fazendo, né? Como era o Vigiane, Isso, no Rio era o isso, Rodney isso. Gomes, o Isso. Cleonir e tal, né? Eu tive sorte porque meus galãs foram todos envelhecendo, não morreram todos. Então tem o Richard Gere, onde eu consigo fazer bem. Aham. O Mel Gibson eu consigo fazer bem. O Jason Statham eu peguei ele novinho, então venho com ele desde o começo da carreira dele. Que é aquele inglês de filme de Lianisson, ação, né? Só tem filme de ação, é muito doido. Então, mas os velhos estão acabando. Então, hoje em dia, você já não tem. Hoje é difícil É. você escalar gente de voz madura. Primeira vez que eu fui dublar no Rio de Janeiro com o Pádua, aí ele falou... Grande Pádua. Tira Bosque, maravilhoso. Que pessoa, né? Pádua, te amo. Não, o Pádua, Pessoa bicho, o Pádua maravilhosa. tem uma voz, cara. Não, e pessoa, né? Como pessoa. Não, muito tranquilo. Nunca vi o Pádua levantar a voz pra ninguém. Não, que gentileza. Ele falou pra mim assim... Tira Bosque, se você vir pro Rio, você vai trabalhar muito. Não tem muito velho, que morreram tudo. Cara, Os do os velhos Rio, estão morrendo. E antigamente era o contrário, era o contrário. Então, cara, se você tem uma voz madura e não tem idade, né? Tá lendo bem? Tá com a dicção boa? Pode entrar. Não tem essa coisa de 45 anos eu tô velho. Não, venha! Não. E mesmo Pelo porque essa amor coisa de estar velho, se você tem um trabalho vocal, um exercício vocal, se você se prepara vocalmente, você pode fazer um personagem. Eu posso fazer personagem dos 30 em diante. Sim. Eu coloco um pouco mais alto, um pouco mais Sim. de energia. Você pega um personagem de 30, tranquilo. Eu quero te lembrar uma coisa: se você já produz conteúdo ou se você está querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você está vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. E hoje em dia tem uma coisa que eu acho errada, que estão escalando muito pela idade da pessoa, né? Você tem que escalar pela idade da voz. Então, você vê eu falando aqui, me bota pra fazer uns caras aí de 60 anos que tem realmente cara, porque eu não tenho... Não tô querendo dizer que eu... Né? Não, Mas você não tá com... eu não aparento a idade esse que eu perfil, tenho você fisicamente. não tá com esse perfil, né? E a voz muito menos. E me bota pra fazer uns caras, bicho, que... Pelo amor de Deus. Aí você tem que dar uma pesada. O Júlio Chaves, mesmo o Júlio Chaves, ele morreu com 70, mas ele tinha a voz do Mel Gibson, como ele... Exato, é. Como ele fazia super máquina, lembra? Exato, é. Mas botava ele pra fazer uns caras de 80. É. E não batia, né, cara? Não, né? Mas
não é todo mundo no meio da dublagem que tem esse... Exatamente. Né, esse conceito, E hoje em dia se concepção nossa. escala muito, hoje em dia tem os escaladores, né? Sim. O diretor muitas vezes não escala o filme. Hoje é mais diretor do que antigamente. Antigamente tinha um pessoal que fazia a escala, que chamava... Como é que era o nome o cargo dele? Ele fazia... Quando eu comecei era o diretor que escalava. O diretor de dublagem escalava o filme. Aí tinha uns testes, né? No comecinho, assim, 80 e pouco, tinha a pessoa que trabalhava só para escalar, só para contar os anéis, para fazer quanto que dava e ver... Ele dava para a empresa tudo pronto. Fazia e o mapa, escalava. né? Do mapa. É engraçado, no Rio era sempre o diretor que escalava. Mas aí os diretores começaram a querer escalar. Quando eu comecei era assim, era o diretor que escalava. E aí o que aconteceu? Essa profissão que tinha, que era uma pessoa dublador, era um ator que fazia isso, que conhecia o mercado e que prezava pela qualidade do trabalho, ele era o meio responsável pela escala, tudo. Alguns diretores começaram a escalar. E aí acabou, chamava esquema isso. O pessoa esquema fazia é o o mapa, esquema. né? Você fazia... Tudo. O esquema era tudo. Era os um mapa, anéis, onde a ordem que o pessoal entrava, a escala, né? Isso, fazia a escala, fazia a ordem, fazia a contagem dos anéis que tinha da obra toda para poder fazer fazer a projeção para o dono da empresa, né? O orçamento. E quando tinha algum problema com escala, o diretor falava para o cara do esquema, esse pessoal não veio e tal. Aí ela já procurava outro e procurava. O diretor não tinha tanta responsabilidade quanto tem agora. Eu fui diretor na minha época, a gente ganha o pessoal está ganhando muito, 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 muito menos do que a gente ganhava. Mas eu te falo, Tira, isso que você está falando aqui era aqui, em São Paulo, porque no Rio, quando eu comecei, era o diretor que escalava. Tá. O diretor escalava e fazia toda essa esquematização aí. Todo esse trabalho burocrático de contagem de anéis, a hora que fulano entra e tal e tal. Cara, eu dirigi várias vezes aqui, nunca escalei. Então, já vinha o filme todo escalado. Então, porque agora, o que aconteceu? Se o diretor escala, tudo bem. Se não escala, o próprio dono da empresa escala. Porque o lance do esquema, aí ele contratou uma pessoa para marcar o anel, para fazer a conta e fazer a projeção de quanto ia custar o filme, aquelas coisas tudo. Ficou para ele essa profissão toda. As pessoas que trabalhavam nesse esquema perderam o trabalho. Sim. Porque é aquela coisa que a gente estava falando antes. Da evolução aqui, né? da coisa, né? A evolução da coisa, quando a gente começou, na época do 16mm, tinha o projecionista, Sim. que era o cara que colocava a película no projetor pra gente gravar. Acabou isso, né? Acabou. Tinha o cara da moviola, Sim. que era depois o cara e antes tinha a sessão de corte. Para cortar e depois montar. Que o cara cortava os anéis e colava um no outro, né? Colava uma ponta na outra e tal. Isso acabou também. Então é uma nova revolução industrial. A nova revolução industrial começou acontecendo por ali, agora é a inteligência artificial, né? Exatamente. Com a tecnologia da informática. Preparando para o novo mundo. É outro mundo agora, cara. O que você acha da IA? Você faz parte dos otimistas ou você... Ou faz? Para a nossa profissão, nós vamos ter que nos adaptar e vai mudar muita coisa. Com certeza. É complicado. Na verdade, qualquer profissão, né? Mas a nossa é mais ainda, porque eles podem pegar seu material, dar uma alteradinha e nem te paga seus direitos. Isso aí vai ser complicado, cara. E aí vai ser... Que vai ter um processo aí... Sim, Pode ser que nesse intervalo... Agora, entre o que está acontecendo agora e até a coisa ficar estabelecida, a gente consiga fazer o que nós estamos tentando fazer, que é regularizar a IA. Eu não sou contra ela, eu acho ela fantástica. É uma ferramenta fantástica, mas ela não precisa destruir as pessoas. Ela pode ser um complemento nosso. Como tudo em termos de E os direitos evolução, autorais têm que ser respeitados. Nós temos a turma da Dublar, que é bom a gente falar aqui, quem quiser ficar sabendo. Nós temos um grupo Dublar que está agindo para nós, por legalmente, politicamente. E eu espero que eles consigam fazer um trabalho bem legal para a gente. Nós temos pessoas que estão... O mundo inteiro, artístico... São pessoas sérias, essa galera é séria. O mundo inteiro, seríssimo. O pessoal da Interartes. Então, quem quiser informação mais correta, mais aprofundada disso, é só procurar esse pessoal. É um pessoal muito preparado para isso, muito melhor do que eu para falar sobre isso. E eu acredito que regularizando isso vai ser bom para a gente também. Porque se pega um trabalho seu e fala, estou pegando um trabalho seu, em cima dele a gente vai fazer trabalho tal, faça, me dá a minha parte.
É a nossa aposentadoria, porque nós nunca só tivemos. pagar, né? É só pagar. Eu não sou contra. Eu só não quero ser explorado, É lógico, né? lógico. Então eu tenho o direito da Mas minha ele tem que ser criação. regulamentado. Qual vai ser Por esse isso que valor? precisa ser. Por quanto tempo vai ser usado? É bem delicado, cara. Bem delicado. E como envolve muitos interesses, é muito, muito difícil a gente brigar por eles, porque a gente não tem, a não ser chamar pela legalidade, né? O nosso argumento é chamar pela legalidade. Nós não temos um instrumento de pressão. Falar, então não vou fazer. Então, tchau, paga o outro e põe. Né? A gente Exatamente. tem essa fragilidade. A gente tem que trabalhar em cima da consciência deles e de uma consciência humana, está havendo muita desumanização ultimamente, né? Aí é a evolução, cara. A tecnologia, você não tem como segurar o progresso, né? Isso é uma coisa. Isso desde do início da humanidade, né? Mas você quer saber de uma coisa? O teatro que de repente foi tão atacado, sofreu concorrência da televisão, sofreu concorrência direta que tem agora da internet também, essa comunicação de internet, esses TikTok que substitui muita coisa. O teatro acho que vai ser o último refúgio da comunicação humana. E vai ser Sim. muito interessante. É da comunicação direta, né? É. Da comunicação. A volta do homem, se comunicar com o homem Sim. com argumentos humanos, sem essa tecnologia. O teatro foi para uma tecnologia fantástica de cenário. Você vê nesses programas de televisão. Os grandes musicais. É maravilhoso. É maravilhoso. Sem dúvida. Mas vai ter que voltar, porque esse maravilhoso, a internet vai fazer muito mais maravilhoso do que a gente fazia. E muito mais rápido. E muito mais barato, rápido e mais barato. Mas a comunicação humana está se perdendo, mas pode ser reconstruída quando a gente resolver voltar a um palco e falar de novo lá. Eu sou Dionísios. Eu posso mudar a humanidade. Eu posso te falar a verdade aqui. E você me responde se não é verdade agora. Eu acredito... É nada como... É a raiz, né, cara? O teatro é o teatro. Exatamente. E é complicado, eu sei que não é barato, ainda é um entretenimento elitizado. Não é barato, mas aí é que tá. Ele foi cada vez mais a produção, tornando o teatro elitizado, mas agora é a hora da volta do simples. Teatro só sabe, bandolina preta. O próprio stand-up comedy, parando para pensar, que não é necessariamente teatro, né? Mas é uma forma de comunicação direta. Totalmente direta. Sem produção nenhuma. Nenhuma. E que estimula a interação. Né? Muita gente, eu faço stand-up, muita gente vem e me peita e fala coisa ali, e a gente começa ali uma, né? Exato. Lição de anatomia era um espetáculo que não tinha cenário nenhum. Era tudo preto, um palco preto e luz. Uhum. E a gente fazendo 2 horas quase de espetáculo, levando o pessoal para imagens malucas, porque o teatro tem essa vantagem de você, como você sugere, a pessoa viaja. É lógico. Ela cria. É lógico. Quando, no final do espetáculo, a gente descia na plateia para abraçar a plateia, porque é um espetáculo muito... Você chegou a ver? Não vi. É um espetáculo... A gente falava sobre terapia e era muito, 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 muito emocionante. E as pessoas choravam muito no público. Quando a gente entrava para abraçar o público, eles choravam e falavam assim para a gente: você naquela cena assim, tal, daquele campo de concentração, não tinha campo de concentração. Era só a palavra, né? Era só a palavra. Não tinha campo de concentração, nem citação. Sei. As pessoas, você vai sugerindo e as pessoas vão viajando. Essa é a magia do teatro. Que você propõe um raciocínio para ele, que ele sai do teatro. Eu costumo dizer que o teatro é uma manipulação do bem. Pode ser qualquer um, para aquele lado, né? Não, você vê a tecnologia, né? Internet. Sim. Internet tem... Pensa quantas coisas maravilhosas. Sim. Não é verdade? Que você pode encontrar na internet, mas também quando é pro mal... Sim. É pro mal. E a mesma coisa, é a manipulação... Isso que você falou é manipulação total. Mas no caso, você... Pro bem. Sim. Porque você está colocando a pessoa para ela analisar... Exatamente. Um setor emocional dela. E quando você consegue, é uma coisa mágica, porque a pessoa se transporta não para o problema que eu estava passando, digamos assim. Ela transporta para um problema similar que ela estava passando em outro cenário.
Exatamente. E para ela aquilo é real. É tão fantástico, é tão forte a imagem que a gente passa, que eles viajam para um outro lugar e voltam. O cérebro é muito fantástico, né? Muito. Quando muito você complexo, mexe com isso, é tão perigoso e tem que ser responsável. Por isso também tem que ser responsável. Isso Né? que eu falei, tem os dois lados. A manipulação tem Exatamente. né? Porque você começa a ficar com poder de manipulação. Pro mal. Pro bem também. Exatamente. Né? Para o que você quiser. Pro bem, é isso que você falou. Lição de anatomia é uma manipulação total pro bem. Pro que positivo. você quiser. A gente fazia um sucesso absurdo, absurdo. O Serafim Gonzalez fazia o meu pai, eu fazia um funcionário, tinha a minha mãe, tinha a minha esposa, era tudo em torno do meu personagem, que era o funcionário, o trabalhador, digamos assim, né? E aí tinha o meu pai, tinha a minha mãe, tinha a minha esposa, tinha o meu amigo e a minha irmã. Cada um tinha o seu momento, mas o meu costurava tudo isso. Era um palco quadrado e cada um ficava no seu setor e eu ficava circulando entre eles, fazendo footing. Sei. E eu ia para o grupo mudava. Aí eu estava com o meu patrão também, tinha o meu patrão. E cada cena era um problema de... Como é que era a terapia? Era em cima de uma terapia que agora eu não me lembro bem o nome dela. Mas tinha os arquétipos dessa síndrome, desses personagens. Do filho com um pai, que não se dá muito bem, com a mãe, que ela é amorosa, mas ela sufoca, da esposa, que fica sempre cobrando do marido uma coisa que ele está totalmente pirado. Pirado com a mãe, pirado com o pai, pirado com o funcionário. Só tem um amigo de refresco e uma irmã que é absolutamente neurótica. Aí é um espetáculo, cara, que o Serafim fazia... no começo do espetáculo, ele fazia o pai da menina que ia ser a mãe dele, a mulher dele, que ia ser minha mãe, e um dia ele faltou. Ele foi gravar no Rio de Janeiro, e lá em Minas, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, eram 1.200, 1.300 pessoas, lotado, com gente batendo na porta, querendo entrar. O Serafim não vem. Aí o diretor e o dono da empresa estavam tudo desesperado, o produtor. Eu falei, eu faço o Serafim. Cara, eu não saía de cena, eu fazia tudo. Parecia o Nureyev dançando pra lá e pra cá. Porque você fez o dele e o seu, né? Não, eu fazia ele, e eu fazia o marido da minha mãe, e depois eu fazia o filho deles. Quando eu tinha que contracenar com os dois, que era o pai e a mãe, contracenar, eu inventei um texto que a minha mãe era tão sufocante que sufocou até o meu pai, que eles se separaram. Entendeu? E, nossa, você teve que ir... Não, eu tive que recriar tudo. Você teve que ir a lugares, né? Nossa Senhora. Acabou o espetáculo. Cara, é muito louco isso. Tinha fila no camarim, achando que eu era assim a grande revelação de São Paulo. Era nada, eu era um ator normal ali. Mas como eu não saía de cena e era altamente de ginasta, era um espetáculo, ele morria de tanto de fazer o footing. Começava a ter... Eu não vou falar uma coisa, porque quem quiser montar a lição de anatomia não pode contar os segreditos, né? Mas era... Eu sempre fui muito atrevido, muito metido a besta, mas eu gosto da vida, eu gosto de viver, eu curto muito. É um privilégio muito grande. Eu tenho muita curiosidade. A gente fazer o que faz, né, cara? A gente fazer, e você poder viver uma experiência como essa aí, né? Então, aconteceu também uma peça que eu fazia, que a gente foi fazer numa cidade interior do Rio, e teve um ator que não chegava, exatamente a mesma coisa. Então a gente se vira aqui entre a gente mesmo. E eram muitos, cada um fazia muitos personagens. Quando chegou no meio da peça, tinha uma hora que eu falei, não, cena tal eu faço então. Mas peraí, mas nessa hora eu faço com ele. Como é que a gente vai resolver isso, cara? É muito louco. E foi mais ou menos a mesma coisa, eu fiz os dois. Só que eu botei um adereço, era um chapéu que eu fazia ele, tirava o chapéu, virava do lado e fazia eu. Aí botava o chapéu. Cara, ficou uma coisa assim de... E o público comprou. O teatro dá isso. O público comprou. O Hamlet que eu fazia, do Abu Janra, era absolutamente sarcástico. Não era o texto original, era o texto do Giovanni Testori. Chamava O Hamlet. Era o Hamlet, mas com uma outra interpretação mais sarcástica, ácida. E a cara do Abu Janra, né? E quem fazia a Ofélia era o Miguel Magno. Ele fazia a rainha e a Ofélia. Quando tinha contracena a rainha e a Ofélia, ele usava esse recurso. Sei. O Hamlet, para ele conversar com o pai dele, era o
filho do Manuel Carlos. Ai, cara, esqueci o nome dele. Ele é um puta ator. E ele fazia uns esquetezinhos com o Miguel. Era uma dupla fantástica. Ele, para conversar com o pai dele, ele recebia o pai dele. Era uma coisa espiritual. Entendi. Era uma coisa meio macumbona, assim, pá, Aham. pá, 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 e ele recebia. E ele mesmo contracenava com o pai. O objeto maravilhoso, né? Sensacional. O elenco envolvido era o Emílio de Biasi, que fazia o marido da rainha, o tio do Aham. Hamlet. Olha, cara, eu tive um privilégio de contracenar com pessoas que... É. Não, essa Me nossa levavam profissão pra é caminhos muito, maravilhosos. Eu fiz uma novela com o Miguel Magno, que ele fazia o motorista lá da protagonista. E aí... Ricardo Almeida, desculpa, Ricardo. Ah, Onde tá. você esteja, Tá. Ricardo Almeida. E aí, quando chegou no dia de gravar, ele não sabia dirigir. Aí falaram, Miguel, você Ele vai fazer o motorista. Mas eu não sei dirigir. O que o ator não faz pra não pegar um contrato, né, cara? Pô, cara, imagina. Tiveram que contratar um dublê, foi uma mão de obra, despesa que tava fora do orçamento. Que, né? Ele começou a fazer novela, tava Ele tinha um bem- linguão, fez uma coisa com a É. língua, né? Ele tinha... Eu trabalhei com ele, fiz teatro também, com a direção do Márcio Aurélio. Figura ele. Ele É. é da minha turma, assim, de teatro Aham. de grupo, que a gente aproveitava para fazer experiências mais pesadas que a gente não ia ter no teatro convencional, né? Aham. Eu vim, assim, dessa turma que rasgava o verbo mesmo, então não foi tão difícil eu me adaptar, porque para voltar e se ajustar na coisa é mais fácil, né? Com certeza, você tá na raiz ali, Sim. você tá, né? Sim, sim. Agora, você fez um trabalho, cara, que eu considero a maior série de todos os tempos. Né? Quando me perguntam, eu falo, cara, a maior coisa mais incrível de audiovisual que eu já vi na vida foi Breaking Bad. Cara, que coisa fantástica aquilo, né? Eu acho que é uma das melhores séries. Eu considero as duas melhores séries, essa e o Família Soprano. Soprano também. Mas o final do Soprano eu achei Mas é muito bom, né? muito Muito bom. bem dublada. Muito Muito bem bom, dublada. É o pessoal do Rio, assim, escolhido a Foi o dedo. Pietro Mário, né? Não me lembro quem é o Pietro elenco, Mário que eram os fazia o Capitão dubladores. Furacão. Lembra o Capitão Furacão? Sim. Que era ele e a Elisângela? Sim. Pietro Mário fazia o Capitão Furacão, que fez o Gandolfini, né? Sim. Que fez lá o... Gandolfini. Eu dublei o principal. Gandolfini aqui depois, mas ele morreu, morreu né? Logo. cedo, né? Fiz um filme dele só aqui. É. Eu fã desse ator. Maravilhoso. Muito fã desse Mas, ator. cara, Breaking Bad, cara, Breaking Bad? eu nunca vi nada tão incrível na TV, porque é uma série, cara, são vários fatores, né? Sim. Primeiro, a transformação do personagem, né? Ele começa como um pacato professor de física. E Química. Química, né? Que tá doente, né? Tem Cara, câncer, tá pra morrer. Exata- Ele acha que tá pra morrer. Exatamente. E aí o cara vira um... O cara vira um monstro, né? Ele vira um bandido, o cara é inacreditável a transformação do personagem, cara. Não, o pior é que ele vira isso e você torce por ele. É, porque são os anti-heróis, nós estamos nas fases do... Mesma coisa o Soprano. O cara é um mafioso, que fazia psiquiatria. Ele fazia psicanálise. Psicanálise. Não, e era o cara era um filho da puta, era um assassino, mas você torce por ele. O Dexter, mesma coisa. Pois é, o Dexter, você fala? Que é um serial killer, né? Sim, Aquela série- eu ia fazer o pai do Dexter, fiquei com medo de fazer. Porque o pai dele, o que ele faz? Ele vê que o menininho começa a matar as cachorras lá, ele começa a sumir as cachorras do bairro, e ele descobre que está enterrado lá na casa dele, então ele descobre que o filho dele está fazendo isso. Ele descobre que o filho é um serial killer de criança. Sim. E ele prepara o filho para ser um assassino do bem. Aham. Eu falei, gente, assassino do bem, eu não tenho espírito para isso. Porque, imagina, esse pessoal que está envolvido com isso daí vai me colocar como um santo para eles. Eu tenho um pouco de medo de me aproximar desse pessoal. Entendeu? Não, dá medo mesmo. A abertura me assustou. Você chegou a ver a abertura do Dexter? É ele Cara, acordando? Não. É ele acordando, aí tem uma mosca assim que está passando no... Ele, paf, na mosca. Aí eu falei, já é violento, né? Aí ele vai tomar banho. Aí tem umas coisas assim, meio do filme do Hitchcock, do Psicose. Sei. Ele tomando banho, ele vai levantar a camiseta vem passando na cara dele, assim, meio aquela coisa sufocando. É como se ele estivesse se matando ou matando alguém, sabe? Já sugerindo a coisa. Aí depois ele vai comer um ovo, aí ele pega a faca e corta a parte da gema do ovo, assim, como se estivesse cortando um olho.
Sei. A hora que eu vi aquela abertura, eu falei, não quero não fazer isso, não quero me aproximar dessa coisa, não, tá tudo certo. Porque aí é complicado, né? Você começa a ser o personagem que fez aquilo. O pessoal confunde muito. Eu não tenho nada Sim. a ver com os personagens que eu fiz. Nada a ver, você é só um intérprete. Mas você não sabe quem está se aproximando de você, com quem está pensando. E aí eu fiquei com um pouco de medo de as pessoas acreditarem que eu era uma pessoa que protegia os serial killers, entendeu? Eu falei, não, aí eu acho que eu não tenho cacife ainda para. Eu era muito jovem, eu não tinha cacife ainda para fazer um personagem segurar uma onda dessa, né? Sei. Mas o Breaking Bad, cara, imagina o quão gostoso deve ter sido você fazer, né? Porque Olha, o cara é um puta ator, né? A gente começou a dublar pela terceira temporada. Então eu não tinha muita noção do que era. Ué, mas por quê? Por quê? Não sei, veio pra gente talvez como teste para ver se dublava o resto, não sei como é que foi a coisa. Porque já tinha sido lançado o DVD dele sem dublagem nenhuma. Aí o que eu fiz? Comprei o box, comecei a assistir. E para ver como é que era, onde é que ele estava e para onde ele vai, o começo dele, né? No começo foi muito complicado dublar ele. Muito complicado porque ele tinha câncer e tossia o tempo todo. E é aquela tossida que vem daqui de baixo e dublando. Cara, é complicado. Você tem que tossir, né? É um exercício. Tossiu lá, você tem que tossir aqui. Tossir aqui. E era sabe aquela tossida que vem o estômago na garganta? Sei. Dublagem tem essas coisas, cara. Tem umas coisas cansativas, assim. Muito, muito, muito complicado. Mas o lance que ele pega a gente é que ele é um professor normal, um cara normal, pacato, pai de família, até meio frouxo, né? Um cara catão. Aí ele se descobre com câncer. Aí ele acha que vai morrer. O cunhado dele leva ele para assistir uma batida que trabalhava no. O cunhado é policial, né? Policial. Aí ele encontra o moleque, que foge, ele para na calçada, os caras invadem a casa, do sótão pula um garoto, fugindo do pessoal, cai do lado dele e ele vê, era um ex-aluno dele. Aí ele achou esquisito, o menino falou, poxa vida, era meu aluno. Mas o menino já tinha saído da escola, não estava mais, mas tinha sido aluno dele, de química. Aí ele vai ver o que aconteceu, o cunhado dele leva ele para ver a batida que deu. Tem muita grana que eles pegaram. A situação dele é o seguinte, ele está com câncer, o filho dele é meio, qual que é um problema, fala assim... Ele tomou um cano também do sócio, né? Não tinha um negócio desse? Não, ainda não. Ele era professorzinho só, não tinha sócio de nada ainda. Tem um menino que tinha uma deficiência, a mulher dele estava grávida e a casa estava hipotecada. Ele achou que ia morrer e deixar aquele pessoal todo daquele jeito. Aí ele vê como é que o pessoal ganhou tanta grana. E aí o cara fala assim, é que eles estão fazendo uma metanfetamina. Ele falou, eu posso fazer isso, né? Faço uma melhor. Aí ele vai lá catar um menino e fala assim, eu vou fazer vou deixar uma partida aí para você vender, você pega metade, sei lá, uma porcentagem é sua, o resto é meu porque eu vou deixar para minha família, não sei o que e tal. E aí ele faz, só que dá certo. Faz a melhor metanfetamina Dá certo. E aí ele fica, o pessoal tudo querendo, ele fica desesperado. Porque nessa primeira dá problema, ele perde grana de fazer isso, ele contrata aquele trailer que vai para o deserto, para o laboratório dele, e sempre com dificuldade, e ele não consegue, aí tem prejuízo, aí ele consegue fazer a boa, aí ele ganha uma puta grana, aí ele começa a fazer, e aí, bicho, aí ele está envolvido, aí ele não consegue sair mais. Mas a coisa é tão bem feita. É muito bem feito, cara, é muito bem feito. Aconteceu isso no momento em que havia greve de roteiristas nos Estados Unidos e eles contrataram quase todos os roteiristas que estavam desempregados. Cada episódio era dirigido por um diretor, um roteirista. E era uma coisa muito, 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 muito de um nível absurdo, de bom muito, mesmo. Cara, muito bom. Sabe? E uma coisa que me chamou a atenção é que todo episódio, sem exceção, tem um puta gancho pro próximo. Sim. Todo final de episódio E não tem barriga. Você quer ver o próximo, porque os caras terminam de uma forma... Não tem barriga, não tem. Se você chega na segunda temporada, termina a segunda temporada, você entra no 3, você não quer parar de ver mais. Cara, eu me lembro que eu vim fazer um evento aqui, em São Paulo, estava morando no Rio, e colocaram... Eu e minha mulher vimos fazer aqui um evento. E colocaram a gente num motel. Olha, a gente tem uma parceria com... Posso ficar num motel? Não, lugar nenhum. De jeito nenhum, pô. E a gente trouxe, na época, a caixinha da acho que era Apple TV.
E a gente ficou 4 dias, nós vimos 2 temporadas, a gente ficou no motel, a gente não fez nada no motel, a não ser ver Breaking Bad Caraca. compulsivamente. O dia, a hora que a gente tinha livre, nós vimos 2 temporadas, assim, em 4 dias, cara. Uma coisa de louco, de tão louco que a gente estava. Exatamente. Cara, é muito, muito... Porque muito... dentro da gente, a gente começa a ficar multifacetado também. Exatamente. Porque fala, não, ele tem razão de ter feito isso. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Você vai se identificando. É, E a transformação tá do certo? personagem Não tá certo. é sensacional, Aí, cara. tem um momento em que você começa a perceber que ele é a pessoa mais honesta que tem no elenco todo. Aham. A mulher dele é sacana. A irmã da mulher dele, da mulher dele é sacana. O cara que trabalha na DEA é sacana. E ele era o único que era o bonzinho, o corretinho de lá. Aí ele começa a falar assim, não, então agora vai aparecer o Heisenberg. Aham. Aí quando ele Não, chama... ele vira, passa o chapéuzinho, Aí começa ele- a botar a óculos. hora que ele vira o Heisenberg... Aí, Ele vira um bicho, aí- mafioso, cara. Ele vira, nossa senhora. assustador. Não dá pra falar muito mais, porque senão dá spoiler, né? Porque o pessoal Aham. que vai assistir... Bom, se bem que tem gente que assistiu já pela 7ª vez. É, né? Eu não preciso ver de novo, cara, porque a gente vai esquecendo também, né? Verdade. E depois teve o spin-off, não sei se você fez, o Better Call Saul, Fiz que é o finalzinho que ele aparece, né? que é a série do advogado dele, que é um personagem espetacular, É uma cara. outra parte, é um spin-off maravilhoso. Cara, é muito Nem bom. parece spin-off. Porque o spin-off, ele conta a história do advogado É. e ele vai... As 2 séries vão se juntar. E elas vão se cruzando aos poucos, Exatamente. aparecendo. Aí você vai chegando numa hora e fala, peraí, agora ele conhece o cara e... Nossa, e o ator é muito bom também, né? Muito. Que faz muito, o... muito, muito bom. É o Jerry Oderking, que é alguma coisa assim. E esse cara... Francisco Bretas que dublou. Exatamente, que ele tem uma cara de bobão, né? Esse ator, mas esse cara é gênio. Muito. E Esse cara é escritor, ele escrevia Saturday Night Live, o ator que faz o advogado, ele é espetacular. a ele é um namorada, cara- que faz a namorada dele também, uma puta atriz, fantástica. E ela estrela junto com ele, sem parecer que é estrela. Aham. Ela deixa ele brilhar, né? É. E ela é o porto seguro dele. Ele sem ela não seria aquilo. É Exatamente. aquilo que a gente fala da escada, que não é exatamente uma escada, mas da escada. É, exatamente. A pessoa está ali para preparar para o outro e ela tem um limite Exatamente. até onde ela pode brilhar. Né? Exato. Muito louco. Tem uma outra coisa também no Breaking Bad, que é coisa que a gente não percebe, que tem uma coisa de paleta de cores, Sim, sim. que tudo tem um significado. Tudo. Tudo tem um A significado. As paleta de- cores, as cores da roupa, naquela até. O ângulo da cena, Exatamente, até tal parte a da trilha temporada. sonora, tá É, tudo, é. tá tudo dentro da trama. É impressionante. É por isso, tinha muita gente envolvida, né? Então, quando eles pegavam assim, em um episódio, uma equipe, no outro episódio, outra equipe, aquela equipe fechava em tudo que podia. A paleta de cores é o requinte do requinte mesmo. Né? E é muito subliminar, né? Sim. Aquela coisa que você não percebe, mas Mas te leva já até a abrir a possibilidade de receber aquela sensação já. é muito louco, cara. Eu acho que imagino o prazer que deva ter sido, né? Porque em dublagem a gente faz muita coisa ruim, né? Faz. Porque você não escolhe. Não, Volta e meia fala assim: você já recusou? Querido, se você recusa trabalho em dublagem, não dá. tchau, não existe isso. Você não Às escolhe. vezes dá vontade. Uma vez eu peguei para dublar, mas já estava tudo escalado, tudo. Eu tive que fazer. Eu fiz o Jonathan Dahmer, que era o cara que era É o Demer, né? O serial killer, né? serial killers, e ele comia. Ele guardava na geladeira os pedaços do cara. A hora que começou a fazer, eu comecei Não, a e passar muita mal. coisa que você estava falando aqui do Dexter, a mesma coisa. O pai estimulava ele a matar animais, a dissecar animais e tal. Para entender. E Eu estimulou, não né? recuso Isso. o personagem. Eu faço bandido, faço Não, não tem cruel. como, tudo. você não sabe o que você vai fazer, você não tem Mas como. tem coisas assim que é uma experiência que você não precisa passar. Você quer desver, às vezes, né? Nossa, demais, né? E como a demanda é muito grande... Aí chega uma hora que você tem que fazer. Não, tem e tem, como assim, voltar. eu costumo dizer, 70% do que eu dublo, eu não veria na TV. Que É. são, né, É. muita coisa ruim. Não, você Muito tem que reality show ruim, Sim, mas muito você anima... tem que vestir a camisa do que está acontecendo. Entra e faz, É. meu amigo. Não pode Tem ter gente que fala assim, crítica, eu quero não. fazer dublagem porque eu quero fazer anime. Cara, Não, você não vai fazer anime. Você vai fazer, Vai. mas você vai fazer anime, você vai fazer documentário, você Vai. vai fazer novela mexicana, novela Tudo. russa. Você vai fazer filme bom, Tudo. filme ruim, ator bom, ator ruim. Exatamente. Né? Não tem essa, cara. Não tem. Exatamente. E pegar um trabalho desse, nossa, é um privilégio. Nossa. Isso tá aí no até teu hoje. top 10, com certeza. De trabalhos que você Sim, fez. sim. Né? O Nelson Machado gosta muito, ele sempre fala, quando ele conversa comigo, do discurso do rei.
que é um rei gago. O cara ganhou um Oscar, né? Ganhou. O ator. E ele era gago, mas não era um gago normal, que dá para você fazer brincando. É uma dificuldade de chegar lá, sabe? Isso é desafiador, cara. Nossa. Mas eu sou muito doido, eu gosto, entendeu? Então eu viajo nessas coisas. Quando você vai fazer teatro, você tá com dor de cabeça, você toma uma coisinha, você entra com dor de cabeça, você entrou em cena, você não sente mais nada. Tá bom, vontade de fazer xixi, mesma coisa. Às vezes eu tô na coxinha e falo, cara, preciso ir ao banheiro agora, mas não vai dar tempo. E agora? Você entra, Acabou. acabou. Quando eu tô na dublagem, quando eu começo a dublar, eu esqueço o tempo. O pessoal fala, Tira, dá pra gente ir ao banheiro um pouquinho, fazer um café? Eu falei, gente, por favor, o que vocês precisarem, vocês falam, porque eu enlouqueço aqui, eu tô na vibe. Aham. E quando acontecem esses trabalhos difíceis, eu mergulho tanto que... Aí é que faz a diferença, né, cara? Com Diferença aquele tá aí. lance do reflexo que eu te falei. Aham. Outra coisa que eu faço um exercício muito legal, eu pego, por exemplo, o Jornal Nacional. O Bonner está falando, eu falo junto com ele, mas assim, um milissegundo Sim. Depois dele. Porque a palavra entra... Você acostuma o ouvido a Exatamente. ouvir o inglês que você está dublando. Exatamente. E aí ele está falando, eu começo a falar junto com ele as mesmas coisas. E chega uma hora que eu tô quase junto com ele. Eu faço isso também. Isso para você dublar é mágico. Porque é a técnica da dublagem. Porque tem personagens que você não dá para ficar desenvolvendo um trabalho para chegar nele. Ele já está pronto ali. Então, esse aqui não precisa de tanta coisa. Aí é tranquilo, você ouve tal, vê a métrica, adapta o texto, tá tudo pronto, faz aquele ensaio geral, no rosto você vem aqui e tal. Não sei como a gente não fica vesgo, tem problema de visão, porque o olho... Né? Mas tem, né? Assim, você vê, é difícil um cara que faz dublagem não usar óculos. Assim. Porque aquele monitor, o monitor ele emite um raio, né? E olha para cá, olha para lá. E agora com o celular você não sai da tela mais. Exatamente. O dia inteiro com o celular. Né? É tela o dia inteiro, cara. Nós vamos ter consequências aí, a humanidade, né? Em geral. Mutação. Exatamente. Vamos entrar em mutação. Dizem que o corpo do ser humano daqui a alguns... É outro. Vai ser outra coisa. Vai ter a mão, vai ser diferente, vai ser... Se a gente tiver mão... Se a gente tiver mão, porque agora está tendo braço, você tem um problema, você já troca o braço, você fala assim, minha mão não é muito rápida, põe um braço mecânico e pronto, já exatamente. Resolve tudo. Exatamente. A gente vai ser uma coisa híbrida de homem e máquina. Surreal, assustador, cara. Eu acho que é evolução. Evolução, tudo... exatamente. Tinha uma série maravilhosa num canal desses aí, Discovery, sei lá, que era a tecnologia dos piratas. E mostrava como era a tecnologia naquela época, o que os caras dispunham de tecnologia naquela época. Sim. E eram coisas muito toscas. E pegou todo mundo de surpresa e ficaram sendo os piratas cruéis. Era uma coisa muito tosca, mas era o que se tinha e que era, na época, muito evoluído. E era uma violência pelo fator surpresa, né? Exatamente. Uma coisa que era sensacional, que os caras botavam quando eles iam pilhar os navios, né, que encostavam um navio no outro, né? E começava aquela loucura, um passando por um navio do outro. Os caras tinham uma catapulta com um vaso de cerâmica cheio de cobra. E aquelas cobras famintas. Então o cara arremessava aquilo, o vaso caía no outro navio. Quebrava e ia cobra pra tudo. Imagina o pânico que não causava aquilo. Pois é. Agora, o cara que teve a ideia, sensacional. Sim. E não deixa de ser tecnologia. Já foi uma evolução. É uma arma de guerra que os caras usavam, que causava um pânico do cacete que... E agora a gente está no meio desse turbelinho de mudanças, de novidades. Então a gente tem que ter assim, é assustador? Mas dá para fugir disso? Não dá. Não dá. Como dizia Fernando Pessoa, o que não tem remédio, remediado está. Vamos ver o que a gente pode fazer e viver com isso. Vai ter que conviver com isso. Com certeza. Uma coisa muito importante no nosso mercado hoje, uma fatia que é muito importante, é o anime, né? Eu acho que o anime, ele... Sempre existiu o anime, a gente chamava de desenho japonês, né? Mas agora com a comunidade nerd, geek, nossa, levou a dublagem para um patamar. E os dubladores, porque não tinha essa... Não tinha. Hoje nós somos, divulgação cara, toda. Você faz aí evento geek, meu Deus do céu, você ali as pessoas só faltam se ajoelhar, né? E isso é maravilhoso, né? Uma coisa que a gente não estava preparado, inclusive. Exatamente. Tu levou a dublagem para um patamar diferente, né? E os animes em si são incríveis, né? Eu particularmente não gosto de ver.
Mas é gostoso, né? São personagens tão ricos, né? Eles Muito usam, loucos, eles usam né? muito história clássica É para muito trabalhar louco, com né, eles. cara? Os personagens, os caras criam, cara. Nossa senhora. E muito rico pra gente, né? Sim, sim. Quais foram os animes, assim, que você fez mais... Que você possa dizer... Acho que você fez Dragon Ball, né? Fiz Dragon Ball, fiz Pokémon também. Quem Cavaleiro você do fazia? Zodíaco. Quem você fazia no... Pokémon não é bem anime, né? É, mas não deixa de Mas, ser, mas né? é o começo deles de É. entrar. No Pokémon, o Pokémon também é mais próximo do anime do que o outro era feito por personagens mesmo, né? Aham. O Changeman. O Pokémon já é o comecinho do anime, eu acho, já para criança. Eu fazia o Miau do Pokémon, um gatinho, Ah, tá. e que não tem nada a ver, né, com o trabalho que eu faço. Tudo. O bom é isso, que você de repente faz umas coisas que Não, a não tem dublagem, nada a a ver. diversidade na dublagem é sensacional. As coisas que você faz, né? Coisas que você nunca vai fazer como ator numa Não, peça, na não. TV. Eu dublei um Quo Vadis. Eu dublei o Klaus Maria Brandauer fazendo o Nero. E o Nero, ele achava que ele era ator. E ele tinha várias cenas que ele ensaiava de textos de peças. Então eu tinha que dublar o Klaus Maria Brandauer fazendo o Nero, que fazia um ator. Olha, onde eu ia conseguir fazer um personagem desse? Só a dublagem mesmo que Só a tinha. dublagem que poderia me proporcionar. E você fez Dragon Ball também? Fiz. Agora eu não lembro mais. O Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco. O Dragon Ball, acho que é Dragon Ball Z que eu fiz. Eu fazia um personagem chamado Crowley. Crowler. Crowley, é. O Cavaleiro do Zodíaco, eu fiz o Bado. Logo no começo, ele tem um irmão. E aí eu acho que ele morre, o irmão dele mata. Eu não sei muito bem como é que foi o destino dele. Aí é que tá o que eu tô te falando. Às vezes o pessoal vem e fala para você sobre o personagem. Você não tem ideia. Não tem, porque não dá para ver tudo. Não, é muito... A demanda é muito grande. Muito. Então, e você faz aquilo, você não sabe nem o que você está fazendo. Cara. Eu costumo dizer, cara, você faz dublagem, às vezes você não tem ideia do que você esteja fazendo. Ah, mas como é que você interpreta? Porque o ator Porque ali. tá lá pronto, a gente faz. A gente vê, a gente copia mais ou menos o que ele está fazendo. Tem o texto e tal, né? Você não, né? Tem todos aqueles 7 passos que você falou. Exatamente. E né? aí a gente chega lá. Exatamente. Mas a gente não tem ideia do que está fazendo. Cara. Não. Os mais famosos que você lembra, assim. De que coisa famosa? Dá uma palhinha aí pra gente. Do que seja, anime. É assim. Eu não tenho vozes de personagens. Sei. É a minha voz fazendo o personagem naquela cena e naquela intenção. A não ser o Miau mesmo, que eu tinha que fazer uma voz de gato, né? Que é uma coisa meio arranhada, assim. Ele é um gato antigo. É do Egito. Ele Sei. tem uma pedra dele, assim, ele era um gato do Egito, possivelmente. Era gato da Cleópatra, era um gato muito mimado, muito metido a besta. E ele tem 2 amigos que são bandidinhos, e ele é o gato deles. E ele tá sempre fazendo umas maldades porque ele quer agradar os outros 2 lá, que fazem as maldades. Mas ele é todo cheio de remorso, ele é todo cheio de... Todo milindradinho, né? Ele é todo cheio... ele tem uns dramas, entendeu? E ele tem ele é puxa-saco, tem um cara que é o dono dele, que ele fala que é o dono dos Pokémons, aí ele mesmo dubla, aí é o gato dublando o cara fazendo os personagens, porque é ele que está contando a história. Sei. E o gato, eu fiz uma voz assim mais anasalada, tipo... O que é que você tá fazendo aqui? Não, é isso aí. Eu gostaria muito que você fizesse isso, porque eu gosto de você muito, mas não gosto quando você faz essas coisas, porque... o que você tá pensando que eu sou? Ele é todo cheio de arrobos. Sei, e no sei. finalzinho tem um slogan dele, uma dublagem... não é slogan, como é que fala? Um bordão. Um bordão deles, que o Jesse e a Jane e o Jesse, a Jesse e o James, eles falam os bordões dele assim, pela luta dos para Jesse, James, equipe Rocket Vilã da Velocidade da Luz. E aí eu grito, Miau, é isso aí. e aí
tem uma hora que eles fazem uma coisa, explode uma bomba quando eles se ferram. Eles falam, estamos decolando de novo, todo mundo. E aí a voz dele é, Estamos decolando de novo! aí tem uma estrelinha que brilha. Eu falei, a estrelinha tá brilhando, eu vou dar uma brincada aí. E aí eu assinei lá. Todos sempre tinha esse miau. Eu não contei pro cara que me substituiu. De Sei. repente ele pode fazer ou não. Mas aquilo ali, sabe quando você vai colocando Sim, uma coisinha sim. sua, que você vira Ah. o dono da história? Não, porque o lance da dublagem é esse. Você tem que ir lá Se na adapta dele, para mas você é ator, cara. É. Então você tem que botar ali os seus o seu jeitão da coisa, suas né? coisinhas pra você. É, Você tem que criar, né, cara? É. Senão vira um trabalho robótico, né? exato. Mas aí eu tenho vários personagens que eu acho que são bons que eu fiz. Tem um personagem que eu fiz de um filme chamado A Edição de Amanhã. Era um cara que recebia o jornal do dia seguinte, sempre na Sim, porta dele. Sim. Tinha um Eu gato lembro que era disso. misterioso. O começo da cena era absolutamente misterioso. Tinha umas coisas meio esotéricas, meio esquisitas. Depois eles cancelaram isso e ficou só essa história dele receber. Era um cara do bem, para a família toda E assistir. que ele ia era tentando espetáculo. resolver aquelas ia- coisas que ele via na página policial, via que tinha um roubo. Isso. Aí, E aí- ele ia tentar, ele se envolvia com 1000 pepinos. Cara, que ideia, tudo. né? Os caras têm umas ideias, né? E era um cara bonitinho, engraçadinho, do bem. Então, a dublagem também tinha que ser toda essa coisa leve, de uma coisa pura, Aham. né? No som você tem que dar essa coisa do cara que é do bem mesmo que ele se envolva numa situação meio atrapalhado com os relacionamentos dele. E eu gostava muito dessa série. É uma série que, sim, que eu assisti bastante. Muito bem, boa. A é. série era muito legal, cara. No Breaking Bad não tem como, né? Não sei. não, essa aí, Fantástica. cara- Essa daí matou a pau. Com Até certeza. hoje tem fãs do mundo inteiro e que tá no Netflix até hoje. Alguma frase famosa do Sr. White? Fala o meu nome. Fala o meu nome. Eisenberg. Acertou na mosca. Eu sou o perigo, Skyler. Eu sou o cara que bate. Porque a mulher dele está toda desesperada porque achou que os bandidos estão secando a casa dela. Ela fala assim, para com isso. Vem um cara, bate na minha porta e você acha que eu vou ficar com medo? Para com isso, Skyler. Não é esse o texto, mas é... Para com isso, Skyler. Vem um cara, bate na minha porta e eu acho que eu vou ficar com medo? Eu sou o cara que bate. Aí ela fica toda apavorada. Aí ele se entrega para ela. Eu sou o bandido aqui, ó. Nossa, Sua cara. doida. Nossa, é uma série maravilhosa. Incrível, cara. É. Incrível. Querido, obrigado demais por você ter vindo aqui, viu? Uma honra estar com você Olha, aqui. que papo com bom, vocês. Uma equipe maravilhosa. Muito obrigado pela Isso eu recepção. não posso negar. Muito Isso aí- gentil. Fiquei em casa aqui. Muito obrigado para vocês todos. Ah, que legal, cara. Pô, demais. Adorei nosso papo aqui, viu? Que bom, que bom. Quem sabe a gente um dia continua nessa coisa, porque tem tanta coisa, né? Tanto tempo de carreira. Nossa. E aí eu preciso começar a perguntar umas coisas para você também da próxima vez. Pô, por que não perguntou, cara? Não deu tempo, né? Pergunta uma coisa aí agora, vai. Como é que você se sentia fazendo a escolinha do professor Raimundo, sendo filho daquela sumidade que era o seu pai? Eu sei que devia ter uma honra de tudo, mas como é que você lidava com esse fato de ser filho de uma pessoa tão famosa? Cara, olha só. Tem coisas que a gente faz que às vezes a gente não tem a dimensão. Já nasceu assim, né? Exatamente. E mesmo na dublagem acontece demais. É. Né? Caverna do Dragão, É. por exemplo, que eu fiz, fazia o Presto, né? Uhum. A gente não tinha ideia que estava fazendo história ali. Uhum. Era mais um trabalho. Uhum. Né? E de repente, quando a gente viu, eu tô falando disso aqui hoje, eu tenho fãs que me pagam, né? É. E, então, o fato de eu estar ali era, de uma certa forma, muito normal, né? Pra mim, sabe? Seu pai é uma pessoa muito talentosa Aham. e fantástico e que conseguia se transformar enlouquecidamente a cada personagem Não, que ele era fazia. fora do comum. Qual era a exigência que ele tinha para você fazer a escolinha? Olha, ele tinha... Rolava uma cobrança no bom sentido, né? E o que era muito bom, É claro, com toda certeza. claro. Mas eu não tinha essa dimensão toda. E nem dimensão de que ele era tão grande, imenso assim, É. só depois que você foi ficar sabendo, né? Não, naquela época eu já tinha, porque eu já era adulto. Não, mas né? era famoso. Mas você foi entendendo quem ela tecnicamente fazendo com ele. Exatamente. Né? Exatamente. E também daquilo que eu estava fazendo como movimento, né? Porque a escolinha foi um marco muito importante Claro. na história É histórico.
É uma coisa muito histórica, que tá em volta Sim. com aquelas pessoas ali também. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo eram pessoas que eu cresci junto. Walter Sim. Dávila, Sim. Berta Loran, o Brandão Filho, Sim. que eram mestres, que eram ídolos do Sim, meu pai, né? Só tinha fera ali. Só tinha fera. meu Brandão o meu pai tinha o Brandão como um ídolo, como Sim. uma referência quando ele Sim, começou, sim, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que era muito normal pra mim eu estar ali no meio, hoje eu falo, cara, olha o que eu fiz. Olha o que eu... Onde você estava Olha onde eu envolvido com tava, quem, cara. né? Um privilégio muito grande pra um cara da minha geração tá ali em volta daqueles caras É o que eu sentia quando eu fazia trabalho com a Bujanra, com a Bárbara Eliodora. Eu falava, gente, são deuses, o que eu tô fazendo aqui nesse pedaço? E aí eles me tratavam assim, a Bárbara Eliodora falava assim, ai, meu Laertes, porque eu fazia o Laertes no espetáculo do Bujanra. Ela me chamava de meu Laertes. A mulher era a sumidade em Shakespeare do mundo. O pai dela que traduzia Shakespeare na época. E ela me convidou para fazer uma leitura para a cultura inglesa. Aquele pessoal que conhece Shakespeare de trás para frente. Ela viu Shakespeare, ela viu Hamlet em Londres com Laurence Olivier, cara, no teatro, ao vivo. E você tinha aquilo na tua casa, né? Exatamente. Que maravilha. Queria agradecer a sua presença também aqui no meu podcast. Imagina, querido, um prazer. Próxima vez, eu quero estar mais preparado, assim, para poder tirar mais de você essas coisas interessantes. Não precisa, de forma nenhuma. Tira, dá aí suas redes, pessoal. Onde é que o pessoal te encontra na internet? Instagram, Armando Tiraboski. É só ir lá. Eu não tenho Tiraboski com T-I-R... S-C-H-I, é italiano. Interessante esse nome. T-I-R-A-B-O-S-C-H-I. Você é o único Tiraboski que eu conheço. Depois eu vou te contar a história do Tiraboski. Eu fui para a Itália descobrir todo o meu passado, cara. Descobriu? Descobri. Eu fui até o ano 238 a.C. Cacete! Porque aí eu cheguei até o século VIII, na região onde foi fundada uma cidade chamada Serina, que foi fundada por Tiraboski. Tiraboski, Carrara e Vale. E aí eu descobri escudos da família do século VIII. Os brasões, né? Brasões, que tem uma casa de pedra do século VIII. Na época da invasão viking. Aí eu comecei a estudar a invasão viking naquela área. Aí eu comecei a estudar Bérgamo, que é toda a região. O pessoal todo invadia Bérgamo. Aí eu comecei a descobrir que o Átila teve lá durante 300 anos. Ele tomou conta de lá. Não foi invasão, mas os godos, os visigodos e os ostrogodos, eles todos entraram por aquela área ali para proteger Roma. Porque Roma pediu ajuda para eles porque estava com invasão árabe. Os godos, visigodos, ostrogodos, sempre achei que era, você falava os bárbaros, não sei o que e tal. Aí você vai ver, era uma civilização que vem de lá da Suécia. Eles eram um pessoal lindo, ocupou aquela área toda de Portugal até o fim da Itália, ali a ponta, subindo para a Suíça. Era tudo do visigodos, ostrogodos. Isso tudo está no meu DNA. Olha só, cara, isso explica muita coisa, né? Explica. Eu achava que eu era meio doido, meio assim, esquisito, mas não pode ser uma pessoa muito normal, ter uma influência. Porque eu sei a influência que eu tenho do meu avô. Você achava que você era meio doido, depois você constatou que você realmente era. E que tem bom, motivo. né? Claro, doido da melhor maneira normal possível. Deve ser muito chato, cara. Não Nossa, quero, nunca quis. Não. Nunca quis. Ser doido é um privilégio. Mas muito obrigado, viu? Imagina. E olha só, aqui no nosso Nisológico, é o nosso zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Que bicho você seria se você não fosse humano? Sem pressa. Um camaleão. Um camaleão? Uhum. Olha só, cara. Que se adapta ao ambiente. Você é um cara bem mutante, né? Bem... Examina um ambiente, vai usando o ambiente e se transformando no ambiente. Olha aí, você tá de preto aí, no sofá preto. Pois é. Olha, eu tá devo estar aparecendo só minha cara e minhas mãos. Não, e você aqui, veio, né? você chegou aqui, você estava de branco. Agora você tá de preto. Não sei se você... Tá vendo? Imita um camaleão, então, pra gente ver. Já tô com a cor do sofá. Mas pode ser melhor essa imitação, vai. Não, ele engana. Ele nunca dá o truque dele. E o camaleão, ele se movimenta assim. Ó. É, né? Ele é lento, ele confunde as pessoas. Igual o polvo também, né? O polvo tem isso também tem isso. Tem. Ele chega, ele vai, nada. Quando ele quer se esconder, ele se ajeita e muda a cor e fica ali. Danadinho. Eu tô aqui assim, tentando esconder minha cara, fazer a cara ficar preta, mas tá difícil. Querido, obrigado demais, viu? Eu que te agradeço, meu bem. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado também você por ter nos assistido. Tchau, pessoal. Aqui. Obrigado pela paciência também. E fica sempre de olho aqui no nosso Nisológico. Temos sempre aqui grandes convidados. Você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Valeu. Tchau.